o Brasil é o local onde o movimento Empresa Júnior se dá mais forte. E o que é o movimento Empresa Júnior? O pensamento principal a respeito é tentar aproximar o mercado de trabalho. Então, são empresas geridas somente por estudantes do corpo da empresa, então não tem nenhum profissional formado, é somente por estudantes, para tentar fazer essa aproximação antes de chegar no mercado, porque via muito déficit do profissional chegar, e às vezes sempre teria uma vivência de 5 anos de faculdade e não ter aquela outra parte que a gente vê no mercado de trabalho. Eu até gosto de falar que são meio que dois mundos que a gente tem que começar a construir eles e fazer parte já durante a faculdade, por conta que se a gente sai sem a prática, a gente percebe um grande gap entre os outros profissionais. Então, a partir do momento que a gente forma e se torna profissionais, a gente não é mais tratado como estagiários nem como estudantes. Então, a gente tem que ter conhecimento para a gente conseguir, então, fazer parte, senão a gente não consegue participar do mercado de trabalho, né? O pessoal gosta de falar ser engolido, né? Mas não é bem assim. Top, então eu queria compartilhar com vocês algumas imagens. Hoje a empresa Júnior ocupa muito espaço, principalmente aqui. Essas imagens aqui são somente de empresas júniores aqui do estado. Então, a nossa empresa é de engenharia e arquitetura, mas a gente hoje tem empresas júniores de vários outros cursos. Eu vou deixar a Carol comentar um pouco a respeito disso, que é a atual presidente da nossa federação aqui do estado, a Goiás Júnior. Mas hoje a gente tem até de medicina, de engenharia de produção, ciência da computação, então a gente, do direito, então a gente tem várias empresas e de vários cursos, então a gente consegue hoje atuar em várias áreas do mercado. Por que a gente compartilha esse ideal? Por conta que a gente trabalha em rede. A gente, apesar de ter uma vivência empresarial no mercado de trabalho, a gente acredita que a gente é uma construção, um movimento, e como a gente vive em rede, a gente tem que compartilhar. Foi até um dos principais motivos que a gente começou esse ano a fazer esses encontros de capacitação, por conta que a experiência que a gente vem tendo há mais de 10 anos da nossa empresa, a gente queria retribuir de alguma forma. A gente percebe que nem todo mundo tem o acesso por vários motivos, então a gente queria levar um pouco do que a gente tem aqui dentro para as pessoas que não conseguem participar. Então, esse ano a gente mudou um pouco a pegada de não focar somente no mercado de trabalho, a gente também está levantando vários momentos e fazer essa parceria com a universidade de estar nos ajudando foi um grande salto que a gente conseguiu dar, por conta que a gente, apesar do mercado de trabalho ser um ambiente muito competitivo, a gente acredita que no caso do movimento Empresa Júnior, ele é muito colaborativo. Então, a gente acredita no crescimento conjunto e não somente da nossa empresa. Por isso que a gente busca bastante ter essa troca de conhecimento. E comentando um pouco a respeito da nossa empresa, bem superficial, esse aqui são os nossos valores do lado esquerdo, nossa visão, missão e um pouco da nossa história. A gente, esse ano, fez 11 anos de história, somos separados em 5 núcleos, agora eu vou comentar um pouco a respeito. 7 cursos hoje a gente tem dentro da nossa empresa, e aqui eu coloquei mais que 60 pessoas, mas hoje a gente tem 74 pessoas dentro da empresa. A forma de organização que a gente levantou um pouco da empresa foi em áreas de atuação, então hoje a gente consegue atuar em 6 engenharias e arquitetura, então a gente consegue prestar bastante serviços e entregar para o cliente várias soluções bem completas, por conta que a gente consegue desde pegar projetos complementares, projetos básicos e juntar e entregar uma solução completa. E mostrar um pouco a respeito para vocês do nosso desempenho nos últimos anos. Nos últimos 4 anos a gente teve um crescimento, eu peguei 2 indicadores que é de faturamento e de número de projetos, para mostrar para vocês como que a gente teve um boom bastante, saindo de 25 mil para 140 mil. E como é que a gente está hoje? Atualmente a gente tem um faturamento de 92 mil, aí que tem outros indicadores que em outro momento eu posso compartilhar, explicar para vocês como que eles funcionam, como projetos de impacto, NPS e tudo mais, ações compartilhadas. Mas o que eu quero tratar a respeito é do que esses números significam. O número por si só, ele fica um pouco muito em aberto, mas quando a gente analisa eles, a gente percebe que ele é um grande indicativo de desenvolvimento. Então, para mim saber se tudo isso, se todo esse movimento que a gente acredita, que todas essas ações
todo esse envolvimento que a gente está tendo com o mercado, de execução de projeto, está dando algum retorno, que é o nosso principal objetivo, como trabalho voluntário, desenvolver as pessoas, é através de indicadores. Eu não consigo, sem realização de projetos, saber se a gente está executando projetos, porque é através disso que a gente consegue desenvolver as pessoas, principalmente nas áreas de engenharia. Então, é muito importante mostrar esses indicadores e mostrar que a gente está crescendo a cada ano. Apesar da pandemia ter afetado em vários níveis, não só nossa empresa, como o país como um todo, a gente conseguiu ainda nos adaptar nesse meio e cada vez mais a gente conseguiu ainda ter um desenvolvimento, executando o projeto, lidando com o cliente. Então, hoje tem várias áreas da empresa que eu queria mostrar assim, para vocês bem claro, assim, e hoje a gente não realiza somente projetos, a gente tem todo o cuidado da parte de gestão, seja a parte de comercial, de marketing, de projetos, de pessoas, por conta que a gente quer ter uma vivência real, e o mais importante que isso, a gente quer que a gente tenha um momento de se conhecer. Como assim? Hoje a gente vive muito, a gente fala que a motivação ela vem mudando bastante, e hoje a motivação que move as pessoas é a motivação feita pelo propósito. A gente pode também, em outro momento, conversar a respeito disso, mas o ponto-chave é em relação de fazer sentido. Fazer sentido, o que você realiza faz sentido para você? E olha, quando eu entrei na faculdade, apesar de eu faço engenharia elétrica, e eu não gostava de engenharia elétrica, não, só entrei porque me indicaram e tudo mais, e eu, de fato, comecei a perceber que era um caminho que eu queria seguir por conta da empresa júnior, porque durante a faculdade eu tive essa experiência, e não somente com a parte de realização de projetos, mas também com gestão de pessoas, então eu me descobri e me desenvolvi em outras áreas. E o que eu acho muito importante citar é que várias pessoas que já passaram pela empresa mudaram de curso, não seguiram carreira na engenharia. Aí você pode até pensar assim, pô, então quer dizer então que a empresa júnior é ruim, porque a gente entra e acaba saindo do curso aí. Não, isso é muito importante, porque é o momento que você se descobre. Você vê se realmente aquele tempo que você está investindo, que muita gente acredita que vai ser o que vai regir assim, o resto da vida da pessoa, ela percebe já ali se é aquilo que ela realmente quer fazer para a vida. Então, é muito importante essa dinâmica, esse envolvimento, não só para você se capacitar, aprender, se desenvolver, mas também para você se autoconhecer, que é o ponto principal da parte da questão do propósito. Então, falei bastante coisa, né? Então, eu falei ali de empresa júnior, comentei um pouco da nossa empresa e falei a respeito um pouco ali do envolvimento das pessoas. E olha, todas essas pessoas que eu estou mostrando para vocês, que vão ser pessoas que vão estar com vocês durante a semana, passando conhecimento, todas elas foram de empresa júnior. Então, eu queria te mostrar, justificando com essas pessoas, o conhecimento que elas vão passar para vocês, o quanto que isso desenvolveu elas, e quanto que isso também pode desenvolver vocês. Não só participando desses eventos, dos encontros que a gente está levantando, como também se vocês tiverem a oportunidade de participar de empresa júnior. Então, fechando aqui todo o ciclo que eu queria, estou tentando convencer vocês de que também fazerem parte de empresa júnior, porque é um movimento muito forte que vem impactando bastante vidas, e todas essas pessoas que estão na tela mostrando para vocês são pessoas que já passaram ou estão ainda no movimento, e vocês verão nelas como que a empresa júnior foi importante na vida delas, como pessoa e como principalmente profissional. Então aqui eu encerro meu momento, galera. Quis ser bem rápido com vocês, mas eu quis dar meio que esse brainstorm de vocês, de várias coisinhas, para vocês segurarem um pouco no início e carregarem durante essa semana, e vocês validarem. Não preocupar esse momento somente em capacitar, mas também ter um momento de verificar se tem algumas coisas que estão fazendo sentido, certo? Então é isso, galera. Eu volto a palavra para o nosso querido Felipe, para dar continuidade. Valeu demais, Breno. Muito boa apresentação, na moral. Vou agora passar a palavra para a nossa querida Carol Peixoto, que é a presidente executiva da Goiás Júnior, que, caso vocês não saibam, é a federação. Breno, você ainda está compartilhando a tela, tá? Então, Carol, fica à vontade, pode falar que esse momento é seu, beleza? Show, não vou compartilhar a tela para não correr o risco, né, de compartilhar todas as minhas conversas. Boa noite, pessoal, obrigada pelo convite.
tinha algumas coisas que eu não tinha preparado para falar, mas o Breno falou que eu vou falar, então eu vou ter que falar. Brincadeira. Eu venho do curso de economia, eu faço faculdade de economia na UFG. Fiz parte da minha empresa júnior, da Beta 2, e fui assessora de gestão de pessoas, fui presidente executiva ano passado, e esse ano eu estou aí como presidente da Federação Goiana de Empresas Juniores. E aí, como eu sei que a maioria de vocês não está em empresa júnior ainda, né? Tipo, vocês são de outras áreas, eu vou falar um pouquinho da minha história, para depois falar um pouquinho do que é o movimento em si e partir já para o encerramento. Acho que eu tenho 5 minutos, vamos ver como vai ser. Eu gosto sempre de falar de história, porque é interessante a gente ver o quanto que o movimento, né, conhecer o movimento muda a gente. Mas eu nunca fui uma pessoa muito aberta à empresa júnior. Eu achava que as pessoas brincavam de fazer reunião, tipo assim, tinha uma sala bonita e o pessoal ficava lá reunido para fazer reunião ou então para ficar no ar-condicionado, porque era essa a visão que eu tinha, né, do meu curso. E aí eu participei do centro acadêmico, eu organizei congresso Encontro Nacional dos Estudantes do meu curso, eu fui do Conselho Regional Acadêmico, eu fiz N coisas, mas nunca quis a empresa júnior. E aí o meu irmão era do movimento Empresa Júnior, o círculo social todo dele era do movimento Empresa Júnior, e aí ele falou, você vai entrar na Empresa Júnior. E aí eu não tive muita opção se não entrar na Empresa Júnior, e eu me apaixonei por aquilo, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de me desenvolver ou de conhecer tanto a minha área e até mesmo de descobrir que eu amava a minha área, como eu tive quando eu entrei na Empresa Júnior. E eu pude ali desenvolver habilidades em mim que eu mesma não conhecia. Então, quando eu entrei, eu queria ser comercial. Eu falava, cara, eu converso bem pra caramba e eu vou vender igual vocês nunca viram. Me colocaram em gestão de pessoas e aí eu fiquei conhecida como a mãe da Empresa Júnior. E eu hoje identifico quanto isso foi bom para que eu estivesse onde eu estou hoje e para que eu tivesse alcançado o que eu alcancei, né? E aí, beleza. Entrei na federação, assumi a presidência esse ano. E por que eu fiz isso, né? Quando eu estava no passado na minha empresa júnior, ela ainda estava naquele estilo de brincar, de fazer reunião. As pessoas ficavam na sala da empresa júnior e não faziam. E eu falei, cara, isso aqui tem que mudar. E aí consegui reunir uma galera boa, animada. A gente conseguiu se federar a Goiás Júnior. E a empresa ela mudou totalmente e a gente começou, de fato, a desenvolver habilidades que a gente sempre quis. As pessoas... Eu estou falando demais? Meu tempo está estourando? Não, né? Eu espero que não. Não, tá tranquilo. Pode falar. Ah, tá. Beleza. E aí, beleza, né? E a gente conseguiu, de fato, alcançar o que a gente sempre quis. Então, a minha empresa, ela parou de ser aquela empresa que fazia reunião para ser uma empresa que vendia projetos. E aí eu falei, cara, eu quero continuar fazendo isso aqui, só que eu não poderia continuar na minha empresa júnior, e eu falei, vou para a federação. Só que hoje, no lugar de eu estar vendendo projetos na minha área, eu estou, na verdade, cuidando de todas as empresas júniores do estado, proporcionando oportunidades, proporcionando que mais estudantes, mais pessoas sejam impactadas pelo movimento Empresa Júnior e que, de fato, a gente proporcione a vivência empresarial que a gente almeja, né? Então, hoje, enquanto federação, a gente dá todo o suporte para que, por exemplo, a Elo ela se desenvolva, ela consiga alcançar as suas metas, para que a galera que esteja hoje na Elo consiga, de fato, ter a vivência empresarial por meio do acesso a eventos, a cursos. E, por exemplo, se vocês são de um curso que não tem empresa júnior, enquanto federação, a gente dá aí todo o suporte para que vocês abram uma EJ e, enfim, a gente está aqui justamente para dar esse suporte para que o movimento cresça no estado, né? Conectando as IES, conectando o governo, conectando o próprio mercado em si, as empresas privadas. E aí, beleza. Eu acho que eu vou encerrar a minha fala, mas para parabenizar mesmo a ação. É muito... Como é que fala? É muito raro a gente ver uma ação como essa em plena pandemia, uma vez que as nossas aulas ainda não voltaram, e saber que uma empresa júnior está movimentando para trazer um conteúdo tão enriquecedor para todos os estudantes é muito bacana, né? Então, eu parabenizo a empresa júnior pela ação, me sinto muito privilegiada de estar aqui nesse momento de abertura,
Vou estar em um outro momento, e eu quero que vocês desfrutem desse evento e que consigam aí crescer muito enquanto estudantes, enquanto profissionais, enquanto pessoas mesmo. E é isso, obrigada. Que isso, Carol. A gente que agradece a sua participação. É uma honra te ter aqui, de verdade. Toda vez que você fala, inspira bastante a gente. Certo? Depois eu te pago por falar isso. Muito obrigado. Tchau, gente. Por fora. Então, antes de realmente passar a palavra para o Tunis, né, e para o David, que eles vão realmente falar sobre o marketing pessoal e oratório e dar essa capacitação para vocês, só gostaria de dar uns avisos, certo? Então, primeiro sobre as dúvidas, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente vai ter um momento ao final para responder todas elas, certo? Mas podem mandar no chat que a gente está anotando todas. E sobre o certificado também. Ao final, nós vamos passar um formulário aqui no chat de confirmação de participação, e o formulário só vai ser enviado caso vocês preencham esse formulário. O certificado só vai ser enviado caso vocês preencham esse formulário. Então, é só isso mesmo. Agora eu passo a palavra para o Tunis e para o David. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou testar o áudio aqui rapidão. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá certo? Beleza. Tudo certo. Boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite da Elo. Eu me sinto honrado de ser lembrado nessas horas de capacitação e também de ver tantos rostos conhecidos aqui. Para vocês terem uma noção, o Felipe Lima aí que está coordenando tudo era meu trainee. Na época, o David era meu trainee também, todo mundo aqui era meu trainee, menos o Breno. Eu já fui trainee do Breno, mas eu queria agradecer o convite de qualquer forma. Eu e o David, a gente preparou aqui um material para passar para vocês em relação ao meu caso de oratória, e em relação ao David, mais levado a conceitos mesmo de marketing pessoal, tá? Antes disso, eu queria estender um pouco, falar um pouco da minha história, vou passar depois para o David contar um pouco da história dele, e aí a gente entra na capacitação em si, tá? Primeiramente, pelo que eu vi aqui, essa nova capacitação, ela é mais voltada para... Ela está recebendo o apoio, né, da Escola de Engenharia Elétrica, então eu queria agradecer também ao apoio da professora, é bem bacana realmente compartilhar esses momentos com o nosso corpo docente e perceber que a gente tem um apoio nisso. Como eu falei antes, meu nome é Lucas, eu passei pela Elo e eu vou fazer um leve marketing aqui da Elo, porque realmente, graças a ela, é onde eu estou hoje, e não só como indivíduo, mas como profissional também. E, bom, para começar, eu faço engenharia civil, estou no último ano, se Deus quiser, vou formar, e minha carreira na ela começou no final de 2017, então eu fiquei 2 anos, mais ou menos, e como integrante de engenharia civil, eu fui para o núcleo de engenharia civil. E lá, a primeira coisa que eu queria, basicamente, era aprender a conversar, a apresentar. Engraçado que hoje eu estou dando justamente uma capacitação sobre isso, né? E porque eu era muito tímido, não conseguia articular, não conseguia falar muito bem, expressar minhas ideias. E aí eu fui direto para o comercial. Lá fiquei como gerente comercial 6 meses. Vou explicar um pouco depois dessa influência dentro da capacitação, principalmente para o pessoal que está dentro da Elo, tá? Tentar alcançar mais esse horizonte comercial e vocês vão ver realmente quais são os benefícios que a gente pode tirar dele. Depois disso, eu fui ser coordenador do núcleo de engenharia civil e arquitetura na época, fiquei também 6 meses, e no final, pelo incrível que pareça, foi a parte que eu mais me desenvolvi na oratória para a plateia, para o ambiente de plateia, que foi quando eu consegui ocupar o cargo de diretor de RH, tá? Inclusive, estou vendo a nova diretora de RH aí. Oi, Camila. Inclusive, pessoal da Elo, consegui caçar. Hoje estou vestido aqui, ó, tô com roupa bonitinha, tá, ainda serve. Tô completamente como se estivesse apresentando uma RG nos dias antigos.
E aí fiquei um ano como diretor de gestão de pessoas, que é responsável pelo RH de toda a empresa. Inclusive, estou vendo aqui, acho que alguns trainees que eu ajudei na entrevista, mas que não passaram, outros passaram. Isso aí, galera, persistência, muito bem. Bom, e enfim, depois eu saí da Elo, consegui entrar numa área que não é o core do meu curso, que meu curso é Engenharia Civil, e comecei a estagiar no Itaú BBA, que é atualmente o maior banco de investimento da América Latina. E aí fiquei 6 meses e fui efetivado. Então hoje eu estou justamente atuando na parte comercial do Itaú BBA como ponta de mesa, assistente comercial, tá? E enfim, vou explicar um pouco da minha influência, como que a Elo me proporcionou tudo isso. E eu não estou medindo palavras, tá? Realmente foi graças a Elo que eu consegui adquirir esse cargo e me tornar quem eu sou hoje. E, enfim, eu vou falar mais um pouco para vocês ao longo da apresentação. David, passo a palavra para você. Boa noite, galera. Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Só para mim, que eu tô no novo notebook, eu não sei se tá dando certo. Estamos Não, ouvindo então? tranquilo, David. Ok, então. Então, eu vou também contar um pouquinho da minha história, igual o Tunis aqui. O Tunis, quando eu entrei na Elo, praticamente ele era o diretor de gestão de pessoas. Eu nunca imaginei, tipo assim, tá sendo uma honra poder estar fazendo essa capacitação com ele. Tipo assim, todo mundo que é trainee, a gente nunca imagina que a gente chegaria ao nível de diretoria, né? Então, tipo assim, é super surpreendente, porque passou um ano tecnicamente e, tipo, evoluímos bastante, tanto nós dois, muito. Aí, minha história um pouquinho na Elo. Igual o Tunis falou que tudo que ele tem é graças a Elo, eu também falo isso em relação ao marketing. Por isso eu amo o marketing. O que aconteceu com o marketing é tudo por causa da Elo. Eu entrei na Elo no ano passado, em março, abril, tecnicamente, entrando no primeiro processo seletivo, e entrei como colaborador do núcleo de engenharia civil. Eu também faço engenharia civil, mas no meu caso eu estou no começo do meu curso ainda, estou no quarto período. Ainda falta muita coisa para me ver, tecnicamente. E, tipo, até lá, então, eu só queria fazer projeto de engenharia civil, me desenvolver na área, para me aprender coisa desse aspecto. Mas em setembro do ano passado, que vai completar um ano agora mesmo, eu, com essa blusa aqui, com esse vestimento aqui, eu fiz meu primeiro processo seletivo para gerência de marketing com essa roupa aqui, e eu passei, e, tipo, eu comecei a descobrir o que era marketing de verdade, o que a gente trabalha com marketing, como essa área do marketing é tão grande, como a gente tem muita coisa para aprender ainda e muita coisa para aplicar. Então, desde que eu entrei na gerência, em setembro do ano passado, eu comecei a realmente amar, estudar e correr atrás, sendo que minha ex-diretora também está aqui, acabou de entrar, Giovana Santana, a diretora de marketing da época. Então, eu comecei a estudar marketing desde essa época e comecei a me aperfeiçoar nessa área. Eu comecei primeiramente com marketing digital um pouco e sobre marketing de conteúdo. Aí, no começo desse ano, eu aceitei o desafio em 2 lugares, na Elo, de pegar a diretoria de marketing, foi na qual eu dei um upgrade mesmo em tudo que eu sei de marketing até hoje, e pegar também a assessoria de desenvolvimento na Goiás Júnior, na qual eu comecei a pegar a aplicação de desenvolvimento de startup para mim poder aplicar no marketing. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas esse ano comecei a me desenvolver mais no marketing, correndo atrás por causa da diretoria. Atualmente eu sei muita coisa sobre marketing digital, endomarketing, branding, principalmente com muita conversa, muito estudo sobre inbound marketing. Então, esse ano, tudo isso me proporcionou por causa da Elo e a aplicação de aprendizagem validada e outros conceitos de startup que eu estou trazendo para elementos dentro do marketing, que é um desafio que eu estou tentando fazer esse ano, também foi graças à assessoria de desenvolvimento da Goiás Júnior. Então, esse é um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho do que eu tenho fazendo atualmente, foi por onde eu passei, tecnicamente. Então, muito obrigado pela oportunidade novamente aqui, a todos vocês, principalmente a Elo, que está me convidando, a iniciativa também da Escola de Engenharia Elétrica, Computação e Mecânica, que também está apoiando a gente, o Faça Agora, a Goiás Júnior. Então, espero que o conteúdo que a gente vai estar trazendo hoje realmente agregue muito a vocês. E pode estar o Paulo, Tunis. Beleza, pessoal, vou começar a projetar aqui. Vocês me avisam quando conseguir ver, tá? Todo mundo conseguindo ver? Sim, tá dando para ver tranquilamente. Beleza. Deixa eu entrar aqui.
Então, pessoal, tá- agora eu não consigo mais ver vocês, então só me sinaliza aí, Felipe, tá dando para ver o PowerPoint? Tá sim, tranquilo. Beleza, fechado. Antes de começar aqui também, deixa eu marcar meu tempo, só para a gente ficar alinhado aqui. Eu esqueci de falar, obrigado, David, por mencionar, tá? Eu também participei da Goiás Júnior e eu queria falar um pouco da influência dela. A Carol tá aí, trabalhei com ela também na Goiás Júnior no passado e fui da parte de expansão. E realmente, pessoal, quando a gente entra em alguma empresa júnior, recebe tanta informação, tanta coisa, consegue realmente mudar, a gente tem essa vontade, esse despertar de querer despertar esse sentimento em outras pessoas, tá? Então, obrigado, Goiás Júnior, pela participação. E vamos lá, vamos começar. Bom, primeira parte de apresentação, David e eu já nos apresentamos, que nem eu falei, atualmente eu sou assistente comercial no Itaú BBA, estou no último ano de engenharia civil, fui diretor de gestão de pessoas na Elo em 2019, passei também pelo cargo de coordenador e de gerente comercial e de assessor também, tá? Tá, eu queria primeiro dividir aqui, dessa vez, da última apresentação eu não consegui trazer esse recurso audiovisual, então aprendi e agora estou trazendo, tá? Mas eu queria primeiro dividir a minha apresentação, que eu vou tentar deixar o mais enxuta e simples e clara possível, e eu vou explicar o porquê disso depois. Mas ela basicamente vai se dividir em dois pontos. Primeiro, em conceitos gerais, em que eu vou falar sobre a oratória e a apresentação aplicada a qualquer momento, tá? E depois vou passar por alguns pontos mais específicos nos ambientes de plateia, pessoalmente e virtual, tá? E eu queria conduzir essa apresentação no mesmo sentido da última, que realmente o pessoal me deu um feedback bacana, então vai ser mais uma conversa aqui, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizam. Bom, para começar, como que em que se deve a oratória? A oratória, basicamente, ela é a capacidade de você conseguir transmitir uma ideia, você conseguir transmitir algum pensamento, você conseguir realmente se fazer entender a um receptor. Então, eu coloquei um fluxograma aqui bem no estilo engenheiro mesmo, vocês podem ver que o layout dele tá bem grosso, mas é só para explicar. O seguinte, é um fluxo a mensagem. Então a gente tem o interlocutor, que sou eu agora, e é isso, é a capacitação que eu estou dando para vocês, é sobre interlocução, tá? Eu penso em uma mensagem e eu quero transmitir essa mensagem, tá? E aí eu tenho a mensagem e eu tenho o receptor da mensagem. Mas é só isso? É só eu dando mensagem? É só eu tentando entregar uma mensagem? Não, o receptor ele me devolve mensagens também, e eu vou explicar para vocês como que isso trabalha e como que isso influencia na nossa própria interlocução, na nossa própria oratória, tá? De maneira que realmente a gente consiga se fazer entender de uma maneira clara, simples e objetiva. E eu vou começar então por cada passo aqui, tá? Na verdade, eu vou começar pelo interlocutor, depois eu vou para a mensagem, depois eu vou no receptor. Para começar, o interlocutor sou eu, beleza? Então, quando eu vou fazer uma oratória, quando eu vou me apresentar, quando eu vou conversar com alguém que eu tenho um intuito de me fazer entender, de se fazer entender, na verdade, de vender uma ideia, de vender alguma coisa, seja um produto, seja eu mesmo em uma vaga para candidato de alguma coisa, eu tenho que entender do assunto, correto? Então, o primeiro passo para o interlocutor, que você vai passar uma mensagem, é que você entenda do assunto. E como que eu vou entender do assunto? Eu vou estudar. E é estudar como se fosse estudar qualquer outra matéria. Pensa quando você vai apresentar um projeto ou se não um trabalho na escola, na faculdade. Você tem que estudar aquele trabalho, você tem que entender aquele trabalho, cada etapa daquele trabalho, para que você consiga explicar ele bem. E mesmo que você dê um branco, alguma coisa assim, você ainda vai saber um pouco ali o fio da meada, porque você estudou o trabalho, você realmente entende do que você está falando. E isso te agrega confiança. Eu já vou falar mais tarde o tanto que a confiança ela é importante na oratória, tá? Em segundo lugar, a forma que você fala a mensagem. A gente entra em um ponto que a gente vai abrir ele melhor nos ambientes, tá? O interlocutor, quando você quer passar uma mensagem clara, você tem que focar na mensagem. Faz sentido? Faz sentido para vocês? A mensagem ela tem que ser o foco.
A pessoa, o receptor, ele tem que entender a mensagem de forma completa. Então, como que eu posso me portar diante disso na hora de transmitir essa mensagem para que eu me faça entender de forma clara, que minha mensagem seja entendida em sua completude? Basicamente, pessoal, é atrair poucos pontos de atenção a outras coisas. Então, aqui, por exemplo, mesmo no virtual, como que eu devo me portar para transmitir uma mensagem? Eu tenho que ter certeza que a minha fala está sendo bem ouvida, certo? Ela está num tom legal, o pessoal está recebendo ela, está num volume legal, tá? Eu tenho que ser visto, então, por exemplo, eu estou apresentando agora no computador virtual, ninguém está me vendo, mas eu estou olhando na câmera para tentar realmente penetrar mais a mensagem. Como que está minha roupa? Tem alguma coisa muito chamativa aqui? Tá, eu tô com isso aqui, às vezes chama um pouco a atenção, mas além disso, tem um fundo, alguma coisa? Não tem. Então é realmente não puxar a atenção para onde você não quer levar. Então, normalmente, quando a gente quer apresentar alguma coisa, vender uma ideia, vender um produto, vai numa entrevista de emprego, a gente pensa sempre em o quê? Em uma apresentação que seja natural do ambiente que a gente vai, mas que ao mesmo tempo seja simples, tá? Não precisa ser um estilo de moda e tudo mais. Você pode ser estiloso, mas na hora de vender uma ideia, tenta realmente focar na mensagem, que é o mais importante, tá? E aí, como que a gente pode transmitir a mensagem? O interlocutor, ele não é necessariamente só a pessoa que vos fala, não é só eu. Eu, por exemplo, hoje eu estou trazendo um PowerPoint. Normalmente, já me viu apresentar, eu trazia som, trazia vídeo, certo? Trazia alguma interação, alguma dinâmica. Isso tudo faz parte do interlocutor. Então, o máximo que você conseguir agregar de comunicação, seja audiovisual, seja sensorial, seja gesticulando para você conseguir transmitir melhor uma palavra, uma mensagem, agrega bastante, tá? Então, basicamente, o interlocutor, você tem que estar preparado para entender bem do assunto, tá? Depois, conseguir transmitir o assunto com clareza, tá? E usar o máximo de condicionantes que você puder para melhorar a sua mensagem. Então, algum recurso audiovisual, gesticular as mãos para realmente algo que faça sentido, tá? Uma vestimenta que seja simples, e por aí vai. O tom, e por aí vai, tá? A mensagem. E aqui eu trago algo que resume bem como que a mensagem deve ser. Eu tentei trazer bem claro, assim, para não ficar dúvida alguma. Ela tem que ser simples e ela tem que ser clara. Mas, Lucas, só simples e clara? Sim. E por que simples, por que clara e por que só os dois? Primeiro, uma mensagem que ela é transmitida de forma simples, ela é entendida por qualquer pessoa. Compreende? Pensa quando a gente vai em uma aula de matemática avançada. A gente está no ensino fundamental. Você não vai entender nada. Não é simples para você aquela mensagem, embora seja simples para os alunos, ou deveria ser. Então, a mensagem ela tem que ser simples. Todo o receptor da mensagem tem que entender ela tem que entender pela sua completude, tá? E ela tem que ser clara para que justamente eu consiga entender e eu consiga entender ela toda. Lembra, tem aquela famosa frase: o que eu penso é diferente do que eu falo, que é diferente do que você ouve, que é diferente do que você assimila. Então a mensagem ela tem que ser o mais clara possível, o mais objetiva possível e o mais simples, para que todos entendam toda a mensagem. Basicamente é isso, tá? E aí você tem que levar essa mensagem, já falei, você pode usar todos os recursos que você achar que agrega valor durante a sua apresentação, seja audiovisual, um PowerPoint, um vídeo, gesticular e por aí vai, beleza? E aí, pessoal, a gente chega voltando aqui no último, que é o receptor, que é o mais importante, tá? Eu digo que é o mais importante porque com a prática você vai conseguir dominar as técnicas de interlocução, porque você vai ver que ela não varia muito para cada ambiente, seja ele virtual, pessoalmente ou em plateia. A mensagem, raramente ela vai ser, a mensagem não pode mudar, na verdade, ela tem que ser sempre clara e simples. Então, o que mais vai mudar para você conseguir ter uma apresentação eficiente, clara e objetiva, vai ser o receptor. E aí vem o principal, a gente entender quem é o nosso receptor, tá? Classificar realmente quem é o nosso público-alvo. E aí a gente já entra aqui em ambiente. Vamos lá.
Então, primeiro eu falei, eu tenho que ser um interlocutor que transmita uma mensagem de forma clara, de uma forma simples, mas eu tenho que ser um interlocutor que possa usar de todas as minhas variáveis, de todos os meus recursos possíveis para transmitir essa mensagem, certo? E eu tenho que ser um interlocutor que entende do assunto. Beleza. Mas e aí, Lucas? E agora? E agora? Para quem que eu vou falar? Vai diferenciar? Vai diferenciar e muito. Que nem eu falei, quando a gente entra numa aula de matemática avançada, a gente não vai entender as coisas, porque aquele não é o público-alvo. O público-alvo da aula de matemática avançada não são pessoas de ensino fundamental, correto? Então, a sua oratória ela tem que estar aplicada para justamente o seu público-alvo. E você tem que entender seu público-alvo, tá? Porque você, primeiro, vai ajustar a sua forma de falar, tá? Então, é simples, ela vai continuar sendo simples. Mas você não vai explicar, um médico não explica uma doença para outro médico da forma que ele explica para mim, uma pessoa leiga. E de qualquer forma, ele tem que se fazer entender entre os dois. Então, a mensagem tem que ser simples e clara entre os dois. Então, basicamente, você vai ajustar a sua fala, tá? Muitas vezes você vai ter que ajustar a sua vestimenta, muitas vezes você vai ter que ajustar até seu próprio recurso. Vamos dar um exemplo. Eu, quando ia fazer alguma reunião para captar gente para fazer o processo seletivo da Elo, eu ia ter um discurso mais formal, ou eu ia ter um discurso que realmente entrasse junto com os estudantes, trouxesse pautas que fossem pertinentes para eles, para que eles realmente entendessem e se fizessem entender de um motivo para entrar na Elo. Então é totalmente diferente. Então a forma como eu ia vestido não é a forma como eu vou trabalhar, assim como não é a forma como eu vou estudar, tá? Então basicamente ajustar com base no seu receptor. Mas beleza. Vou ajustar, mas como? Vamos entrar agora nos pormenores, tá? Eu separei essas três aqui porque basicamente, ao meu ponto de vista, ela engloba todas as outras. Pode ser uma entrevista de emprego com mais de uma pessoa? Pode. Mas você vai usar as mesmas coisas de uma pessoa. Uma plateia pode ser maior? Pode. Mas você vai usar os mesmos recursos. Assim como essa reunião, eu vou usar os mesmos recursos, tá? Vamos entrar, então, nos pormenores, tá? Na preparação. Então, olha, eu já falei que a gente ia ter interlocutor, mensagem, receptor. Quando eu falei em preparar, a primeira coisa que eu falei foi entender sobre o assunto. Beleza, estudar. Mas você acha que todo mundo que sabe uma matéria sabe explicar ela bem? Todo professor que você teve, para quem é de engenharia, alguns vão pegar alguns professores diferentes, infelizmente, né? É normal do curso. Ou não. Você acha que todos os professores conseguem explicar da mesma forma? Não. Isso quer dizer que eles não sabem a matéria? Também não, tá? Então, como que você pode se preparar para o seu receptor receber a mensagem da melhor maneira? Ensaiar. E eu digo ensaiar de verdade, tá? É realmente começar ali na frente do espelho, ou se não, ensaiar para algum familiar. Eu, por exemplo, ensaiava para minha mãe direto, minha mãe me ajudou demais. Então, eu ensaiava para minha mãe, ensaiava para o espelho, a forma que eu falo, a forma como eu gesticulo, tá? Escrever suas falas de verdade e depois tentar falar elas para o espelho, ouvir o que você está falando, perguntar para a pessoa, faz sentido isso? Você entendeu? Não, faz sentido, beleza. Então, realmente ensaiar, tá? Porque lembra, quanto mais você se preparar, menor são as chances de dar alguma coisa errada. Se você esquecer alguma palavra, não tem problema, você já conhece todo o contexto. Você consegue contornar ali. Que nem a gente falava muito no comercial. Comercial é o quê? A capacidade de você vender uma ideia, muitas vezes você tem preparo. Você consegue rebolar ali na frente do cliente. O cliente te pergunta alguma coisa, você tem que devolver, tá? Então, treinar bastante. Saber do que você está falando, treinar. E como, além de treinar, como eu vou falar, como eu vou me importar, o que eu vou falar, o que mais que eu posso treinar? Possíveis perguntas, tá? Então, imagina que você está numa entrevista comercial. Entrevista comercial não, numa venda, tá? Você vai vender algum produto, um projeto elétrico. E aí o cara te pergunta, beleza, mas é, esse projeto que você vai me fazer, consegue aquecer minha piscina? Nesse projeto, da forma que ele tá? Você tem que saber responder. Então, uma coisa que a gente fazia muito é pensar o que a gente poderia ser perguntado e ensaiar isso também, mesmo que não faça parte do seu discurso principal, tá? Eu, por exemplo, ensaiei uma apresentação aqui, o David também.
Por que a gente tem os minutos de resposta? Para justamente responder para vocês aquilo que não está contemplado agora. E não quer dizer que eu não tenha estudado eles, eu estudei também, mas realmente era para passo de pergunta, tá? E aí quando você consegue responder aquela pergunta de forma objetiva, clara, com confiança, agrega valor demais. Então sempre antes, ó, a pessoa pode perguntar de tal coisa, você responder? Sei. Sei responder, às vezes você nem precisa saber a resposta completa, mas você precisa dar um posicionamento, principalmente quando você é comercial. Vou colocar um exemplo aqui do meu dia a dia. Queria saber a cotação para fechar o câmbio de sei lá o quê. Eu sei a cotação? Não, ela é diária. Eu vou falar a cotação pro cara? Não sei a resposta. Mas eu tenho que saber alguma resposta para passar para ele e que transmita confiança. Então eu falo, não, eu vou entrar na mesa para pegar a cotação, sei lá o que e tal. Então eu tenho que saber a resposta, mesmo que ela não seja a resposta que ele procura agora, tá? Isso agrega muito valor, principalmente comercialmente, tá? Então vamos lá. Ambientes. Eu coloquei aqui 3 ambientes, tá? Eu vou começar primeiro pelo ambiente virtual, porque é justamente esse que a gente está falando. No ambiente virtual, na verdade me pegou de surpresa, porque é a segunda vez que eu tenho uma capacitação virtualmente. Antes eu não tinha muito recurso para falar sobre, mas realmente por causa do coronavírus agora eu só estou de home office, então eu meio que fui obrigado a aprender. No ambiente virtual, pessoal, é muito engraçado porque, por exemplo, eu não estou vendo ninguém. E eu vou mostrar para vocês justamente o que faz a diferença. Eu não estou vendo ninguém, mas como que eu posso me fazer mais presente? Olhando na câmera, por exemplo, tá? Porque aqui eu já tenho todos os recursos. Eu posso colar, eu posso escrever alguma coisa aqui e ler, eu posso usar qualquer recurso, gravar um vídeo aqui, ficar vendo o vídeo, ninguém vai saber. Mas como que eu me faço entrar mais na mensagem? Como que eu faço ser mais presente na mensagem, olhando para a câmera? É um bom recurso, embora eu não esteja olhando direto para vocês, tá? Outra coisa, o audiovisual, o PowerPoint, são coisas pequenas. Você pode ver aqui, até voltando no PowerPoint, ó, você pegar esse PowerPoint, você não vai saber muita coisa. Eu não trouxe um PowerPoint para que você baixe depois e use no meu lugar. Não. É uma ferramenta complementar à minha apresentação. Então, eu quero que você, junto com o que eu falei e com o que eu expus, entenda a mensagem de forma clara. Correto? Um PowerPoint, ao meu ver, ela não deve ser a apresentação completa, porque senão não precisaria de apresentação. É aquele famoso, essa reunião podia ser um e-mail. Entende? Beleza. Além disso, recursos audiovisuais, olhar para a câmera, já falei, postura, voz é a mesma. Isso é até bom do visual, tá? Eu não preciso ter que aumentar minha voz, eu não preciso ficar andando. Isso é até melhor, tá? Então tente usar o máximo de recursos que você consegue na hora. Uma coisa que atrapalha muito, ruído. Não sei como que tá de ruído aí, mas basicamente eu me isolei no quarto. Então já avisei o pessoal para não entrar, fechei a janela, meu celular tá no silencioso. Então é realmente mitigar todos aqueles riscos que você pode ter para desviar a atenção do seu receptor da mensagem, tá? Basicamente é isso. Não tem segredo. E é claro, entender bem a mensagem, entender bem o que você está passando. E aí a gente entra para os 2 principais que eu considero, tá? Que foram os mais difíceis para mim. Para começar, plateia, no ambiente de plateia. O que acontece? Uma plateia, ela é muito mais, para mim, ela é difícil, mais difícil do que o virtual, justamente porque são muitas pessoas. E lembra que eu falei aqui que a gente recebe uma mensagem de volta? Na plateia isso é instantâneo. Porque embora uma pessoa pode até segurar, fazer um poker face aqui, você está apresentando, você não vai entender nada que ela está sentindo. Mas com certeza alguém da plateia vai soltar alguma expressão ali. E aí é uma mensagem para você. Então, numa plateia, olha que o tanto de gente, alguém vai fazer alguma coisa. E você vai receber essa mensagem de volta. Seja de dúvida, se a pessoa fizer assim, seja de, beleza e tal. Então, como que a gente controla uma plateia? Não controla. Mas como a gente se faz presente de forma clara e simples, que nem eu falei. Bom, para começar, lembra, a mensagem tem que chegar clara e simples no meu receptor. Se eu ficar, por exemplo, vamos supor que acontecia muito na Elo, tá? Eu não tinha microfone. Como que eu vou fazer com que a pessoa que está lá na última fileira ouça o que eu estou falando? Na mesma forma que a pessoa da primeira fileira. Se eu ficar parado sempre, não vai ser assim. Se eu falar para baixo, muito menos. Então eu tinha que manter uma postura normal de apresentação, certo?
Eu tinha que falar a um nível que todo mundo me ouvisse, mas não um nível que só os primeiros tomassem dor de cabeça e o restante pudesse dormir, porque minha voz chega mais fraca lá, certo? Então, andar. Isso ajuda demais. Andar. Primeiro que você gasta mais energia, então se você for uma pessoa que fica nervosa, com tique, isso vai te ajudar a andar, você vai gastar mais energia, você vai poder apontar, você vai poder interagir e principalmente, você vai poder acompanhar a atenção das pessoas. Eu agora não sei quem tá olhando para mim, quem tá olhando pro WhatsApp, quem tá fazendo outra coisa, quem simplesmente não tá olhando nada, não consigo ver. Na plateia eu consigo. Então, lembre-se, você quer transmitir uma mensagem. Se você pensa naquele filme russo, preto e branco, de 4 horas, que nada acontece. Você dorme. Nada acontece, é só aquele filme lá. Agora imagina um filme de, sei lá, Velozes e Furiosos 20. Tá explodindo a lua. Você tá sempre atento, correto? Então, ficar movimentando, você vai conseguir ver se os olhos das pessoas estão te acompanhando. Se as pessoas estão te acompanhando, por onde você vai. E você vai conseguir ir lá atrás, voltar, ir lá atrás. Você vai manter um foco, porque as pessoas vão ter que te olhar. Se elas não te olharem, o resto vai perceber que ela não tá olhando. E você também vai perceber. E aí você vai conseguir melhorar a sua mensagem, tá? Beleza. Lucas, que mais? Olhar no olho é importante demais. Demais, 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 demais. Já viu o cachorro quando ele faz alguma coisa errada? Ele nunca olha pra você. Você fica assim, né? Baixa a cabeça, não olha pra você. O olhar, ele já foi provado que o olho no olho, ele transmite confiança, tá? Ele transmite confiança, ele transmite transparência. Você consegue realmente mostrar de forma mais clara, mais confiante, aquela mensagem se você olhar para o seu receptor no olho, tá? Ah, mas Lucas, eu às vezes fico desconfortável de olhar, às vezes a pessoa tá fazendo cara feia para mim, não tem problema. No começo, eu olhava aqui, ó. Olha entre as sobrancelhas, às vezes no nariz, dependendo do tamanho do nariz da pessoa, tipo o meu. Você tem que olhar para algum lugar que seja aqui que a pessoa não saiba. Olha, se você olhar para cá, para qualquer pessoa, vai parecer que você está olhando pro olho dela. E você não vai estar. Então comece a olhar aqui, na sua plateia. Vê de relance se os olhos te seguem. Ajuda demais, tá? Para quebrar o primeiro gelo. Ajuda demais. Beleza. Próxima coisa. Lucas, tique. Eu tenho muito tique. Fico coçando a cabeça, fico estalando os dedos. Eu ficava estalando os dedos direto. Fico batendo a perna, fico assim. O que eu faço para melhorar meu tique? Cara, prática, de novo. Não tem receita pronta. Não tem receita pronta. É prática. Ah, mas em plateia? Em plateia, leva um intruso. Como assim um intruso? Em todas as apresentações que eu tinha alguém que eu pedia, ó, vê se você tá fazendo alguma coisa. Vê se você acha que eu tô vendo algum tique, se eu tô fazendo alguma coisa ali que você acha que dispersa. E tinha, muito. Aqui, ó. Toda hora eu ficava instalando. Nem tinha coisa para instalar, eu ficava aqui, tentando instalar os dedos. Peça ajuda, às vezes, vai fazer alguma coisa de menor valor, vai apresentar alguma coisa que não vale nada, por exemplo, pede para o seu amigo avaliar sua apresentação, pede para o professor depois da apresentação, fala, professor, você acha que foi legal, o pessoal curtiu, e vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até que realmente você consiga chegar num patamar que você vai estar numa apresentação de uma assembleia de um condomínio para vender um projeto que é o dobro do projeto do concorrente, e mesmo assim você tem que fechar. E o povo tá todo mundo puto, e você tem que dar uma forma de fechar. Tá? Isso vai te dar confiança, isso vai te fazer realmente como gesticular, como se fazer entender, tá? E principalmente como rebolar na frente do cliente, tá? Se você estiver seguro de si, pode vir uma pergunta que você não sabe, você vai dar uma resposta com confiança, tá? Que vai ser o bastante para o cliente naquele momento. Beleza? Basicamente é isso, tá? Então, gente, nessas duas, eu tô prorrogando um pouco da apresentação pessoal, porque tem algumas coisas que a gente entra nela, tá? Mas basicamente é isso. Me preparar bem, eu tenho que entender a minha mensagem, eu tenho que entender o que eu vou falar, eu tenho que pensar em possíveis perguntas. Ah, mas e se o fulano perguntar o preço? Eu não sei o preço. Eu vou apresentar agora, eu vou conhecer lá, não sei o preço. Eu tenho que saber o que responder para ele, tá? Lembra, principalmente quando você é no comercial, você não é uma pessoa que está vendendo um produto. Você é uma empresa que está vendendo seu serviço. Então você representa muito mais do que um mero vendedor, tá?
Então, você tem que representar a sua empresa, você tem que dar uma resposta à altura da sua empresa. E outra, vai dar uma apresentação só você. Você tem que, eu agora estou representando muito mais do que simplesmente um estudante. Eu estou representando um pós-elo, estou representando um pós-júnior, alguém que realmente passou, teve uma experiência e agora está mostrando de forma a agregar vocês realmente a entrar, a ter uma experiência parecida, a testar o que eu estou falando para vocês realmente ter uma comprovação empírica do que eu estou dizendo, correto? Então, é muito mais do que isso. Então, esteja preparado, entenda o que você vai falar, programe o que você vai falar, apresente, desconstrua seus tiques, tá? Agregue valor numa mensagem, seja de forma audiovisual, de qualquer forma, tá? Capte a atenção do pessoal. Basicamente é isso. Agora, entrando na parte de apresentação pessoal, eu coloquei essa foto basicamente como uma entrevista de emprego, tá? Que para mim, tirando a venda, é a principal. É a principal. Você vai literalmente se vender. O produto é você para entrar numa empresa, tá? O que eu posso falar disso? Lucas, como que eu vou pensar em possíveis perguntas que ele vai me dizer para eu me preparar para isso? Primeiro, qual que é o objeto aqui de venda? Você tem que se conhecer. Ponto. Ah, é decorar a fala? Qual que é seu defeito? Sou muito perfeccionista. Não, não é decorar a fala. É se entender. Então tem curso de autoconhecimento, tem um monte de quiz. Você pode, enfim, fazer, tem um monte de formas. Conversar com quem te conhece, tá? Se conhecer realmente, entender quais são os seus objetivos, entender o que você quer, entender realmente o que você tem forte, o que você tem fraco, o que você faz para melhorar os fracos, principalmente, tá? E aí você pode antecipar. Eu, por exemplo, fui na primeiro para fazer a entrevista lá para ser estagiário. Fui fazer entrevista no banco de investimento, sendo engenheiro civil. Eu sabia que o cara ia falar que meu curso não tem nada a ver. Eu tinha que me programar para isso. Eu sabia que o cara ia perguntar que como meu curso não tem nada a ver, se eu sabia o que eles faziam, se eu sabia alguma coisa de macroeconomia, porque eu vou entrar num banco de atacado, de investimento. Eu tinha que me programar para isso, tá? Então, vai fazer uma entrevista na Elo, vai fazer uma entrevista em alguma coisa, se programe. O que a Elo é? O que a Elo representa para você? Como que ela vai agregar? E principalmente, como você vai agregar a Elo, tá? Depois, vestimenta já falei, simples e adequado ao lugar que você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar numa boate, eu não preciso de terno. Mas se eu vou trabalhar em um escritório de direito, normalmente eu preciso de terno, tá? Coisa simples mesmo. Nada que destrua a atenção da sua mensagem. Beleza? Outra, falar com confiança. Você aplica a mesma forma, tá? Beleza. Vou dar meu tempo aqui, que eu coloquei 30 minutos. Então, pessoal, a gente vai ficar para perguntas no final, tá? Eu tentei passar nos 3 cenários, o que realmente faz o diferencial, ao meu ver, numa entrevista, tá? Que é se conhecer e ter suas respostas confiantes e que fazem sentido para você, tá? Às vezes você não passa, porque não faz sentido para a empresa, mas tem que fazer sentido para você, até que para a empresa faça sentido também, tá? Bom, vou passar a palavra para o David agora, e no final a gente responde as perguntas. Pode anotar tudo aí que eu vou ficar até a resposta da última pergunta, tá? Obrigado pela atenção de todos e qualquer coisa me chamem. Um abraço. David, com você agora. Olá novamente, galera. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês de como o marketing pode estar ajudando vocês nesse momento de preparação para realmente vender vocês mesmos, vender sua marca pessoal. Tunis, você pode compartilhar a tela ainda? Ok, obrigado. Então, vou estar trazendo para vocês. O que a gente primeiramente pensa, que é o que realmente... Vamos aplicar um pouquinho o que o Tunis falou aqui, me preparando para apresentar para vocês. O que todo mundo pensa. Tem como aplicar marketing na nossa vida? Tem como pegar conceitos do marketing e realmente aplicar na nossa vida? E tem. É o que eu vou estar trazendo para vocês 2 conceitos principais para realmente vender sua marca, vender você mesmo no mercado de trabalho que a gente está tendo tão incorporado atualmente. Primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou estar no mesmo estilo do Tunis, eu vou estar com mais estilo de conversa, porque o marketing tem muitos conceitos e tem muita coisa por trás deles. Então, eu explicar um pouco, muito sobre eles, vai realmente bugar todo mundo. Então, eu vou estar trazendo só o essencial para vocês entenderem e vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês, tanto para vender sua marca pessoal, para realmente conseguir
se potencializar dentro do mercado de trabalho, ok? Primeira coisa que eu vou estar conversando com vocês, primeiramente, é sobre branding. O que é branding? O que é realmente essa questão de gerenciar marcas dentro de uma empresa? Marca é o conjunto de sentimentos e experiências que o seu consumidor teve ou criou com a sua empresa. Atualmente, vocês veem que toda propaganda, que toda marca grande, praticamente, que vocês veem no noticiário, que vocês consomem diariamente, eles têm um aspecto humanizado. Vocês sentem alguma emoção, vocês lembram da marca não pelo produto em si, mas o que ela proporciona para vocês. Por exemplo, vou estar trazendo um exemplo para vocês de Burger King. O que o Burger King representa atualmente? O Burger King traz felicidade, o Burger King traz simplicidade, o Burger King traz mensagens descontraídas, tecnicamente. Então, ele não está vendendo somente o produto, mas ele está vendendo um ideal, ele está vendendo um valor ali, que ele quer transmitir essa mensagem realmente que está trazendo felicidade para as pessoas, não está trazendo somente o sanduíche, o produto que você está consumindo, mas está trazendo momentos felizes para vocês. Outro exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola já faz anos que a Coca-Cola não fala, eu vendo Coca-Cola. A Coca-Cola fala que vende o quê? Felicidade, vende famílias. Então, ele não vende mais o produto, mas ele vende valores na qual ele quer defender, na qual que ele acha que o produto dele gera aquele sentimento quando está com a família, que é felicidade, que é a união, que é a harmonia, tecnicamente. Então, uma marca é o conjunto desses sentimentos, então, é os sentimentos que você sente ao consumir ela. E o branding é como essa marca vai gerenciar para levar esses sentimentos para vocês, de forma objetiva e de forma direta, podemos dizer. Então, como essa marca, então, como a Coca-Cola vai pensar estrategicamente para pegar o valor dela, que é levar felicidade, harmonia e outras coisas, para você conseguir consumir, para você conseguir perceber isso pelas propagandas, para você conseguir perceber isso pelos produtos. Então, brand é esse modo de gerenciar a marca e tudo que ela pode englobar. Então, todos os processos na qual vai pegar aqueles missão e valores, aquela identidade daquela marca e levar para você conseguir perceber, de forma indireta ou direta. Tecnicamente, o brand é isso. E eu trouxe um exemplo para vocês do Burger King, para a gente estar contextualizando, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é. Você pode passar para mim, Tunis? Que é sobre o último comercial deles. Eu quis trazer um exemplo atual para vocês conseguirem ver o exemplo atual do que o Burger King está fazendo. Tunis, tem como ligar o áudio rapidinho? Só para compartilhar? Sem áudio não dá certo, né? Propaganda? Pera aí. Ainda não tá dando para ouvir. Tá dando pra ouvir? Bem baixinho. Ih, rapaz. Acho que se você tentar pôr, às vezes, o microfone perto da sua saída de som, a gente consegue ouvir. O foda é que eu não tô com o microfone. Pera. Deixa eu tentar aqui. Qualquer coisa eu canto pra vocês. Pera aí. Tá dando pra ouvir? Eu acho que não, mas como tem legenda, a gente pode ir rodando aqui. Eu acho que todo mundo também já viu essa propaganda atualmente, foi famosa no mês passado. Eu posso colocar no YouTube se quiser. Quer que coloque? Vai, pode ser.
Não tô achando não, vai sem mesmo. Se quiser cantar pra gente, Tunis. Não, Ofereceu, foi né? mal, galera, vai ter que seguir sem, beleza, David? Não, tem problema, tem legenda. Então dá para entender ainda. A sua tela para de compartilhar. Aí, voltou. Bem, todo mundo consegue me ouvir? O fone está funcionando? Não, certinho. Tá tranquilo. Então, eu queria trazer esse exemplo para vocês, que é o mais atual, é o que está acontecendo atualmente. É que essa propaganda feita em julho pelo Burger King queria trazer um modo mais descontraído sobre tudo que está acontecendo desse ano, que a situação estava bem tensa em vários diversos países, e aqui no Brasil eles tentaram tentar trazer um pouquinho de conforto, falando que o ano não basta, já acabou, tecnicamente, a gente não quer mais esse ano, já chega o Natal para a gente passar para 2021 logo. Porque nesse mês, o que estava acontecendo? Tava tendo muita hashtag no Twitter, na qual, tipo, eles falam, o ano já acabou, gente, a gente não quer mais isso, passa para 2021, vamos fingir que 2020 não existiu, vou fazer o mesmo aniversário próximo ano de novo. Eles pegaram esses elementos realmente contemporâneos, esses elementos na qual a sociedade estava falando aqui no Brasil, e trouxe para a propaganda deles, trazer um pouquinho mais de humor, que é uma das missões e valores dele, que é trazer simplicidade, trazer alegria para o público. Então, eles queriam trazer essas ofertas novas para eles, essas ofertas de conforto, de mais acessibilidade, com uma mensagem nova de Natal, falando que o ano já acabou e tudo mais. Então, ele pegou os elementos da marca dele, ele pegou a marca em si, que é os valores e a missão que eles defendem, e pelo gerenciamento da marca, como eles queriam passar e transmitir isso para o público, eles fez então questão do branding, que eles pegaram o quê? Eles pegaram todos esses elementos e levaram por meio dessa propaganda para a gente se divertir de uma forma descontraída, ainda mantendo a característica daquela marca. Então você consegue ver que é o Burger King, porque ele trouxe esses elementos, ele trouxe essa experiência para você, trouxe essa diversão, tecnicamente em 1 minuto e meio, para você nessa propaganda. Mesmo vendendo um sanduíche. No final fala que está vendendo sanduíche e tudo mais, mas isso tem muito a ver agora, então, o que as marcas querem fazer atualmente. Eles não querem mais vender de forma direta para você, tecnicamente, o seu produto, o quanto você é bom, o quanto você é realmente foda naquele assunto. Mas ele quer agora realmente vender valores, vender assuntos, coisas que vai agregar na sociedade atualmente, que vai fazer você ser aceito pelas outras pessoas. Branding não é uma coisa que você se vende, é uma coisa como as pessoas vê você, tecnicamente. Então você tem que pegar elementos, você tem que conseguir transmitir ideias para que as pessoas entendam da maneira que você quer que elas entendam você. Então a gente entra no elemento agora, que é o personal branding, que é realmente vender a sua marca pessoal. Agora a gente estava falando muito sobre oratória, sobre muito como se vender numa entrevista de emprego, como se comportar tecnicamente, mas antes de tudo, uma coisa que o Lucas falou tecnicamente, que você tem que se conhecer. Você tem que conhecer qual é o seu objetivo, qual a sua meta, onde você quer chegar no mercado de trabalho, qual a sua missão, qual o seu valor, o que você defende, o que você não defende. Isso tudo é definido pelo branding, é definido pela sua marca. Qual a sua marca pessoal? O que você defende no mercado de trabalho? Qual o seu posicionamento? Como você se comporta? Isso tudo caracteriza você, tecnicamente.
O Dimitri Vieira, ele trabalha também na Rock Content, atualmente ele é diretor lá de marketing da Rock Content, ele também é freelancer, eu gosto muito dos conceitos dele. Ele fala que personal branding é a gestão da sua marca pessoal, agir e se posicionando de forma que seu público compreenda quem é você e o que você tem a oferecer. Atualmente no mercado de trabalho, gente, por exemplo, vou pegar meu curso, tem muitas faculdades com curso de engenharia civil. Tem muita gente formando o ano inteiro em engenharia civil. Qual é o meu diferencial? O que me difere dessas pessoas que também estão se formando em engenharia civil? Qual vai ser minha marca pessoal? Atualmente, você tem que vender muito quem é você. Você tem que se posicionar muito, deixar uma mensagem bem consolidada para o público que você quer atacar, que na verdade, então, vamos supor, eu trabalho com marketing, eu quero trabalhar com empresas com marketing, então eu tenho que posicionar meus conteúdos, minha forma de pensar, o que eu tenho estrategicamente pensando ali e estudando para me atingir aqueles objetivos que é trabalhar na empresa de marketing, que é para mim realmente agregar conhecimento para mim. Então, eu tenho que ter minha missão, meu objetivo, meu valor bem consolidado, definir minha marca pessoal, aonde eu quero alcançar, o que eu quero propor para a sociedade, o que eu quero propor para o meu nicho de segmento no mercado, para mim realmente ter esse posicionamento bem consolidado, para tudo que eu vou fazer, tanto nas redes sociais quanto no trabalho, seja alinhado com o meu propósito, com o que eu quero defender, com o que eu quero levar para essas pessoas, tecnicamente. Você pode passar, Tunis, rapidinho? Mas para isso, a gente falou sobre, então, o que é personal branding, que é gerir essa marca, que é gerir realmente quem você é, definir suas missões, seus valores, o que você quer levar para essas pessoas. Mas o que é, então, a sua marca pessoal? A Caroline Castrillon, eu sempre bugo nesse nome, ele fala que a marca pessoal eficaz irá diferenciar da concorrência e permitir que você crie confiança com clientes e empregadores em potencial. O Lucas Tunes falou também agora sobre confiança. Você tem que ter confiança e credibilidade no que você está falando. Não tem, tipo, não funciona você ir numa entrevista de emprego, ou você, por exemplo, no LinkedIn, escrever um artigo, ou escrever seu posicionamento sobre alguma coisa, se você não confia, se você não sabe o que você está defendendo, se você só está seguindo a onda, se você não realmente não está entendendo o contexto na qual você está se situando. Então, ter uma marca bem consolidada vai diferenciar das outras pessoas, porque você sabe quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Quando você faz esse autoavaliação, quando você estuda você mesmo e define qual é o seu objetivo, sua missão, seus valores, e vê quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, você consegue potencializar seus pontos fortes e consegue solucionar os seus pontos fracos. Você consegue ver o que você pode estar ajudando ou não naquele momento ali, o que você pode estar agregando ou não, quais cursos eu tenho que procurar, quem eu tenho que procurar para estar solucionando meus problemas, meus gaps, os feedbacks que eu recebo, para a gente estar conseguindo ser o melhor profissional possível, para a gente conseguir alcançar o objetivo que eu quero. Um exemplo, eu quero trabalhar com marketing, principalmente marketing digital, mas eu tenho muita dificuldade atualmente, David, em marketing digital, não tenho muito conhecimento. Mas esse é o meu objetivo, tecnicamente. E meus valores é praticidade, simplicidade, e eu quero que tudo seja de forma muito mais direta, que eu consiga fazer processos muito mais enxutos. Então, o que eu, David, estou fazendo com minha marca pessoal? O que eu estou fazendo agora com o meu brand e tudo mais? Eu estou o quê? Agora eu sei meu objetivo, que é realmente conseguir processos mais enxutos, porque meus valores é simplicidade, e eu quero atingir o marketing digital. Eu quero estudar marketing digital, quero trabalhar nessa área. O que eu faço atualmente? Eu estudo, então, processos de enxutar, tecnicamente, processos. Startups, coisas que realmente faz consolidação de startup ali. Eu estou pegando esses conceitos e tentar aplicar no marketing. Aprendizagem validada, por exemplo, que a gente conceitua se na startup enxuta. Estou trazendo esse conceito para dentro do marketing para ver se realmente é válido ou não, se eu consigo aplicar isso ou não. Esse é o meu diferencial. Eu estou tentando trazer coisas novas dentro da minha área de atuação enquanto eu estudo marketing digital. Porque, enquanto isso, eu estou produzindo conteúdos, eu estou agregando valor no que eu estou estudando, no que eu estou produzindo, e com isso eu estou conseguindo, por exemplo, levar para o LinkedIn para estar defendendo minha marca, defender realmente o que eu quero, porque eu estou alcançando o público que eu quero. São pessoas que trabalham com marketing, é isso que eu quero atingir. Eu quero atingir pessoas que têm ali o mesmo nicho que eu, pessoas que compactuam com as ideias minhas e que realmente vão agregar valor no que eu estou fazendo. Então, estou pegando todos esses elementos da minha missão, do meu objetivo, do meu propósito. Estou fazendo o quê? Eu sei meus pontos fracos, que eu não sei marketing digital ainda, e sei meus pontos fortes, que eu sou muito, consigo simplificar muito processos. Estou juntando as duas coisas e levando, então, porque eu quero definir, o que eu quero de propósito no futuro, tecnicamente. Então, isso é um pouquinho sobre personal marketing, marca pessoal. Isso é, tipo, você vai pegar os elementos, você vai fazer um estudo sobre você mesmo. Então, você tá, igual uma empresa faz o estudo do branding e define o branding, missão, valores, propósitos, como vai agir, qual o seu posicionamento em tal rede social, como você se comporta perante as pessoas, como seus funcionários vão comportar, você faz mesmo esse estudo com você mesmo, tecnicamente. Você precisa ver qual vai ser seu diferencial, você precisa ver o que você quer,
atingir como objetivo, como propósito, para você começar desde agora, correr atrás disso, para você conseguir atingir o que você quer. Pode passar, Tony, rapidinho. Também a mesma autora fala que, no fim das contas, uma marca pessoal é uma jornada interminável de autodescoberta. E quanto mais cedo você assumir o controle dela, mais cedo poderá alcançar os objetivos mais importantes da sua vida. Por isso, atualmente, eu gosto muito da empresa Júnior, porque a gente tem experiência. Diferente da faculdade, que a gente só tem um técnico, pela experiência você consegue ver o que você gosta e o que você não gosta, para onde você quer ir, para onde você não quer ir, tecnicamente. E quanto mais cedo você se autoconhecer, mais cedo você pode correr atrás do conhecimento que você precisa, das ferramentas que você precisa, das habilidades que você precisa, tecnicamente, para você conseguir atingir seu objetivo final. Junto, alinhado com sua missão, valores e tudo mais. Então, quando você se conhece, você faz uma autorreflexão, você está definindo sua marca pessoal, você consegue atingir os objetivos que você quer. Usar o Tunis como exemplo, por exemplo, ele entrou na Elo, querendo aprender muito sobre oratória, ele queria desenvolver isso. Atualmente, ele está fazendo palestras sobre isso. Ele tinha um autoconhecimento sobre ele mesmo, sobre quais as fraquezas e quais as habilidades que ele tinha de potenciais. Ele queria potencializar as habilidades dele e solucionar as fraquezas dele, trazendo, então, para um ambiente na qual ele se sinta agradável. Agora, atualmente, ele já tem essas habilidades, ele conquistou essas habilidades e está conquistando novos andares agora. Nunca perdendo sua essência, nunca perdendo quem você é. Ele continua o mesmo, tecnicamente, mas com novas percepções, com novas habilidades, e está se melhorando sempre, potencializando sempre. Por isso, o branding pessoal, né, tecnicamente, o branding de uma empresa na qual é consolidado para sempre. O branding de uma empresa nunca é para sempre. A Coca-Cola já mudou várias vezes durante milhares de anos que ela existe, tecnicamente. Por que você não vai mudar? Branding, você sempre se aloca, porque eu gosto muito do Heráclito, um filósofo, o pré-socrático, que ele fala que você nunca nada no rio duas vezes. Você nunca é pessoa duas vezes. Por exemplo, você entrou nessa reunião e você vai sair dessa reunião aqui com percepções diferentes, com aprendizagens diferentes, com uma pessoa diferente. Você está aprendendo coisas novas. E com isso você está se reinventando, reaprendendo e trazendo novas soluções para você mesmo. Então você sempre tem que fazer essa auto-reflexão você mesmo, defina uma deadline, defina quanto tempo você quer isso, praticamente, e defina se seus valores, sua missão, o que você está propondo para si mesmo ainda faz sentido ou não, e se o que você está fazendo atualmente está complementando ou não o que você quer como objetivo final. Se você está conseguindo fazer o que você quer para alcançar o objetivo final tecnicamente. Pode passar, Tunis. Vamos. Mas a gente vem um pouquinho aqui agora, que eu queria dar um aviso, vou estar reafirmando agora, quando a gente for falar de storytelling, mas passos para estruturar... Opa, você pode voltar um pouquinho? Você passou um slide. Personal branding não é autopromoção. Gente, você vender sua marca não quer dizer que você tem que vender o tempo todo que você é perfeito nisso, que você é bom nisso. Isso é totalmente... atualmente as pessoas não querem pessoas perfeitas. Atualmente as pessoas não acreditam que existem pessoas perfeitas. Você não sabe tudo. Para você saber o que você sabe agora, teve um momento que você não soube, você teve que aprender. E se você ficar só vendendo você mesmo, falando que você sabe de tudo, que você sabe que você é especialista naquilo e tudo mais, não vai ser algo muito positivo aos olhos dos outros. Porque, igual a gente falou, branding é como as pessoas veem você. E você não quer passar uma imagem na qual você é totalmente egocêntrico, egoísta, na qual você acha que é o melhor que todos. Na verdade, você tem que ter cuidado com isso, porque as empresas não gostam desse tipo de personalidade mais. As pessoas querem pessoas dispostas a aprender e sempre melhorar seus resultados, sempre procurar mais conhecimento, tecnicamente. Então, não use o personal branding para ficar vendendo você mesmo. Você não tem que vender que você é perfeito, você não tem que vender que você é totalmente o fora daquela situação, daquele problema que está acontecendo. Você tem que vender que você consegue solucionar problemas. Você tem que vender que você consegue ser prático, você consegue ter uma visão maior, que você sempre corre atrás dos seus objetivos. Então, você tem que vender valores na qual você acredita, mas você nunca tem que vender porque você é bom nisso, porque isso, tecnicamente. Você nunca tem que vender o quanto você é foda naquilo, porque as pessoas não vão ver de bons olhos e sempre aquele coisa que fala muito no Twitter, vão ser cancelados. Toda rede social, ou toda onde você vai ser cancelado, porque vai ver você como uma visão egocêntrica, uma visão na qual não é muito otimista no público em geral. Gente, eu estou falando esses termos, tecnicamente, de público, ou de plateia, ou de... Realmente, porque, por exemplo, quando você quer vender sua marca pessoal, quando você quer falar sobre algum determinado tema, por exemplo, eu de marketing no LinkedIn, eu estou procurando pessoas, meu público é pessoas que trabalham com marketing. Então, eu estou vendendo minha marca, estou vendendo o que eu faço, o que eu acredito e o que eu estou estudando para pessoas, o meu público, então, para pessoas que realmente estudam sobre marketing, que trabalham com essa área. Então, você tem que ter ideia de onde você quer atingir como objetivo.
Quero ser engenheiro civil, quero atacar pessoas que trabalham na área de engenharia civil, mas eu quero mais na área de estruturas, projeto estrutural. Então, o que eu vou estar fazendo, o que eu vou estar buscando, quais pessoas eu posso estar entrando em contato, quais pessoas eu posso estar vendendo minha marca, vendendo quem eu sou, agregando conteúdos, criando conteúdo para atingir essas pessoas na qual eu quero que tenham um convívio comigo, fazer network, para mim atingir essas pessoas. Isso tudo você pensa sobre branding, você pensa sobre estruturar sobre branding, sobre sua marca pessoal. Pode passar, Tunis, que eu falo muito, eu me empolgo muito quando falo de marketing. Mas, então, passos para estruturar seu personal branding, tecnicamente. Pode passar. Esse é só o título mesmo. Primeira coisa, tem um objetivo claro, assim, igual eu estou falando o tempo todo aqui. Você tem que saber qual a sua missão, qual o seu valor, qual o seu compromisso, qual tipo, o seu foco, o seu objetivo final, como você se comporta, como você não deve se comportar, o que você defende e o que você não defende. Você tem que saber bem isso, tecnicamente. Então, vamos supor, você sai hoje e você pensa, mano, o que eu sou atualmente? O que eu defendo, o que eu não defendo? O que eu defendo como propósito aqui agora, atualmente? O que eu quero levar como meta? Onde eu quero chegar, por exemplo, quando finalizar o meu curso? Defina deadlines, defina uma meta. Ah, não, até o final do meu curso eu quero ser bom nisso aqui. Então, o que eu tenho que estar fazendo, o que eu tenho que estar buscando atrás, o que eu tenho que estar consolidando como eu mesmo para conseguir a gente realmente alcançar esses objetivos. Então, tem esses objetivos claros para você definir para onde você tem que ir, o que você tem que buscar, e para as pessoas conseguirem entender pelo que você posta, pelo como você fala, pelo que você fala, quais conteúdos você agrega ou não, tecnicamente. Pode passar? Esteja ativo em uma rede social. A gente vive num mundo totalmente conectado. Totalmente conectado. Esses dias eu estava escrevendo um mini artigo para a Goiás Júnior sobre a questão da interação social e a evolução do marketing no século XXI, praticamente. E eu estava lendo quanto isso, eu estava percebendo o quanto em 10 anos, de 2010 para 2020, todo mundo mudou tecnicamente em tecnologia. Como assim? Eu não sei se vocês conhecem o Rabu, tecnicamente, vamos pegar esse jogo de interação social. Há 10 anos atrás, minha mãe proibiu eu jogar esse tipo de jogo, porque eu estava conversando com desconhecidos. E praticamente todo meu ciclo de amigos não podia jogar também esse jogo, porque realmente eu estava conversando com desconhecidos da internet, podia ser perigoso, coisa desse aspecto. Hoje, 10 anos depois, a coisa mais normal, a minha mãe, que não gostava, conversa com desconhecidos na internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pela rede social que ela mexe. Ela conversa normalmente como se a coisa fosse mais simples do mundo. Em 10 anos, a gente mudou muitos conceitos, a gente estruturou muitas coisas dentro do mundo conectado, desse mundo realmente de globalizado. Então, você estar ativo em uma rede social é fazer você seu marketing pessoal. Tanto, eu trouxe 2 exemplos aqui, que é o LinkedIn e o Instagram. O LinkedIn, aquela rede social muito mais no caráter profissional, na qual você vai estar defendendo realmente sua marca mesmo, você vai estar defendendo quem você é e os conteúdos que você defende ou não, que você agrega ou não, o que você vai estar construindo. É muito aquele caráter mais realmente profissional e acadêmico, na qual mostra que você tem conhecimento sobre aquela área, sendo que tem até uma parte de currículo, na qual você conversa com pessoas, você pode conversar com networkings, CEOs de empresas totalmente atualmente com essa nova pegada horizontal, estão aderindo muito ao LinkedIn, muitos estágios você consegue pelo LinkedIn, porque é nessa rede social, principalmente, que você vende sua marca. Mas outra a rede social também que você pode vender quem você é, o que você defende, o que você faz, não, é o Instagram. Um exemplo prático, influencers. Não, vamos pegar os influencers no geral, tecnicamente. Influencers, eles vendem quem eles é, tecnicamente, eles vendem que são descontraídos, alguns vendem alguns valores, defendem outros valores, fazem algumas ações, não fazem algumas ações. Então, pela rede social, que é uma pegada do Instagram, que é uma pegada muito mais presencial, que as pessoas gostam muito mais de um caráter humanizado, ver você, tecnicamente, pelo Stories, você falando, você articulando e tudo mais, também é uma boa maneira de você vender sua marca pessoal. Tem eu esqueci o nome do profissional agora, que eu sigo de marketing, na qual ele só atua pelo Instagram, ele não atua pelo LinkedIn, na qual ele vende os produtos dele, ele vende os serviços dele, ele vende o que ele acredita, o que ele faz, o que ele estuda tecnicamente, tudo pelo Instagram. Ele posta 500 stories por dia, ele posta coisas no feed todo o tempo, mas dá para perceber pela essência do que ele fala, o que ele defende, o que ele acredita, o que ele estuda, ele mostra todo o processo de estudo dele. Então, uma coisa muito positiva que vocês podem estar fazendo na rede social. Estou aprendendo sobre branding. Fala lá que você está aprendendo sobre branding, comenta sobre novas coisas que você está aprendendo, realmente mostra que você está buscando atrás de conhecimento, que é um valor seu, que é correr atrás de conhecimento, nunca ficar parado, nunca igual o
o que a Elo defende, um dos valores, que é mãos na massa, que você tem mãos na massa, que você sempre está correndo atrás de alguma coisa, você sempre está procurando alguma informação nova, você sempre está estudando, se aprimorando como profissional. Então, esteja ativo em uma rede social, principalmente pode ser pelo Instagram, LinkedIn, que é as duas potenciais aqui, na qual você está defendendo, você está levando um pouco sobre você, sobre o que você defende, o que você faz, principalmente para as pessoas te conhecerem, conseguirem ver o que você está agregando para a vida delas, ou vice-versa. Pode passar um pouquinho, Nunes? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre storytelling, antes que extrapolar meu tempo aqui. Então, estruture um bom storytelling. Storytelling, toda campanha publicitária atualmente tem uma historinha. Igual eu falei ali no começo da minha parte da apresentação, eu falei que atualmente as marcas estão muito mais humanizadas. Elas não vendem produto de forma direta, mas sim de forma indireta. Por exemplo, o Burger King, naquele exemplo passado lá, ele estava vendendo as novas promoções de sanduíches, de combo e tudo mais, mas ele trouxe uma história, trouxe uma contextualização ali. Ele está vendendo o produto dele, mas não está vendendo de forma direta. Ele quer que você tenha um sentimento ali, que você goste do que ele está propondo e tudo mais. E como consequência, por você gostar da marca, por você gostar do que ele está propondo, você tem vontade de estar consumindo a marca, tecnicamente. Então, cria uma boa história, consiga vender você mesmo, cria uma boa história de superação, na qual você superou conflitos, na qual você está sempre evoluindo, e as pessoas podem confiar em você, porque você sempre está agregando valor em você mesmo. Pode passar rapidinho, Tunis, que eu vou começar agora a falar sobre um pouquinho sobre storytelling. Porque o que é essa arte de criar histórias na qual vai envolver as pessoas, vai envolver realmente o público, por exemplo, seja um chefe na qual você quer ser contratado numa entrevista de emprego, ou seja o público no LinkedIn, ou seja o público no Instagram, na qual você quer estar se envolvendo. Storytelling, a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos, personagem, ambiente, conflito e uma mensagem, em eventos com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível a conectar-se com o leitor de forma emocional. Aquela história na qual mexe com o seu emocional. Desde a pré-história, o ser humano gosta de histórias. Desde a história, desde as pinturas rupestres que desenhavam animais, desenhavam histórias, a gente gosta de se envolver emocionalmente com alguma coisa. A gente gosta de histórias de superação, de histórias de drama, de romance, entre N possibilidades ali. A gente gosta de ter uma boa história que envolve a gente, tecnicamente. E isso que você vai estar fazendo ao vender sua marca. Uma boa história. Quem é o personagem? É você. Quem é o ambiente? É tudo que você vive atualmente, o ambiente que você quer vivenciar. Se é o marketing, que é com o público que você quer trabalhar com marketing. Se é com engenheiros, é o público de engenharia. O conflito, sempre tem que existir um conflito, na qual quem aqui não passa por dificuldades? Quem aqui, no momento que você vai num novo emprego, ou você tem uma nova matéria na faculdade, você fala, não sei sobre isso, não faço ideia. Esse é o meu conflito, não tenho conhecimento. E como você superou isso? Como você fez? Qual foi o processo? O que você fez para correr atrás para você superar esse conflito? E qual a mensagem que você quer passar ao superar esse conflito? Então, isso é o storytelling, é você criar uma imagem emocionante, uma imagem ali que vai estar envolvendo as pessoas. Vamos supor, numa entrevista de emprego, você envolver a pessoa ali que está te entrevistando para gostar de você. Porque quando a gente mexe com o emocional das outras pessoas, fica muito mais receptível para elas gostarem de você. Eu trouxe outro exemplo também. Não vai ter áudio, mas no próximo vídeo também. Mas vocês, a música é lá do Star Wars. É uma propaganda Volkswagen de 2012. É bem antiga, então ninguém deve lembrar, porque a gente era pirralho nessa época. Mas é uma propaganda, a música é do Darth Vader. Mas tecnicamente, vocês vão ver pelo elemento visual aqui, pelo vídeo mesmo, o que eu quero estar trazendo para vocês, para explicar um pouquinho sobre storytelling. Pode dar play, Tunis?
Essa propaganda que eu trouxe da Volkswagen de 2012 explicou um pouquinho do storytelling que eu queria trazer para vocês. Atualmente, vocês veem que a publicidade, em geral, a venda de produtos não acontece de forma mais direta, igual eu estou falando aqui durante toda essa capacitação. Por quê? Porque as pessoas querem que se envolvam emocionalmente para ser lembradas tecnicamente. A propaganda da Volkswagen, por que eu lembro disso? Porque está no final. Por quê? Porque eu vi todo o vídeo até agora, porque eu gostei daquela essência do que está trazendo. A história que ele estava falando aqui de conflito. Tem um personagem, uma criança, ela é o personagem principal, o ambiente é a casa ali, e o conflito que ele tá passando, ele que não consegue ter os mesmos poderes na qual do Star Wars. Esse é o conflito dele atualmente, ele não consegue. Que criança atualmente, que jovem gente não foi, que a gente não acreditou ter poderes, que a gente não acreditou ser um personagem preferido quando a gente era criança. Eles pegaram esse elemento de criança, que realmente acreditar que existe magia, que existe poderes, que existe a contextualização, e trazer para esse vídeo, para envolver emocionalmente você. Esse é o conflito. E no final, ele superou com o pai, cara, clicando no botão do carro, mas ele conseguiu ter alguma habilidade ali, entre aspas, ele conseguiu ter essa habilidade no final e ficou feliz, ele ficou assustado de felicidade. Então, essa história serve para emocionar, para envolver você. Tem poucos segundos, mas prende sua atenção e você lembra da marca, que é a Volkswagen, porque você lembra dessa propaganda. Você fala, nossa, é muito legal, é muito, tipo assim, você se sente, tipo, você compactua com essa história, tecnicamente. Você sente ali, não, eu entendo essa pessoa, eu entendo essa criança, porque quando eu era criança, por exemplo, eu acreditava que eu ia receber uma carta de Hogwarts. Eu acreditava que existia magia, eu queria receber essa carta e tudo mais. Eu sei como é poder acreditar em alguma coisa. E eu sei quanto é muito feliz quando, mesmo supostamente, isso parece ser realidade. Então, tecnicamente. Então, isso que o Storytelling fala com você. Storytelling mexe com o seu emocional, quer trabalhar com você para se envolver emocionalmente. E é isso, sua função com o seu público, seja com a pessoa que vai estar fazendo entrevista de emprego, ou no LinkedIn, no Instagram, vendendo sua marca pessoal, comover as pessoas com a sua história. Você tem que realmente mostrar ali que realmente qual a sua história, seu diferencial, para as pessoas estar te contratando, para as pessoas estar aderindo ao seu conteúdo, estar aderindo quem é você tecnicamente. Isso que é a mensagem importante. Aí uma mensagem que eu queria falar. Embora você não tenha total poder, ainda anterior, Dunes, embora você tenha total poder e escolha sobre o que dizer, não são essas palavras que contarão sua história, mas a percepção do seu público. Da mesma forma que a gente conta uma história, tem um filme, praticamente, vamos supor um filme agora, várias pessoas percebem ou entendem o filme de alguma forma. No geral, ali as pessoas entendem do mesmo ritmo, porque o atores, o diretor quer levar a mesma mensagem para todo mundo, mas todo mundo tem uma percepção, tem uma forma de entendimento de histórias, de filmes, de vídeos, etc. Então, todo mundo compreende de uma forma diferente. Então, é a mesma coisa do personal branding, é que porque está totalmente envolvido. O Storytelling é uma ferramenta do personal branding. Mas o que acontece? Você leva para o público essa sua história, mas você tem que pensar detalhadamente como você vai levar essa história para as pessoas entendam o que você quer que entendam. Porque atualmente na sociedade, elas entendem totalmente diferente quando uma palavra pode mudar tudo praticamente. Então, esse é tipo como você tivesse a faca e o queijo na mão, mas não é você que vai cortar o queijo, são as pessoas, tecnicamente, mesmo que você esteja com a faca e o queijo na mão. Não é você que vai estar controlando isso. Você dá as ferramentas, você dá o conteúdo, mas as pessoas que entendem. Então, é sua função levar elementos, tecnicamente, que as pessoas vão entender da forma que você deseja. Aí pode passar agora. O Dimitri Vieira, de novo, que eu gosto muito do que ele fala assim, ao falar apenas de si próprio e fazer muito alarde de suas conquistas, você fornece à sua audiência componente para uma construção de uma personagem extremamente raso. Como assim? Lembra que um storytelling concreto que envolve as pessoas tem que ter um ambiente, tem que ter um personagem, tem que ter um conflito, uma solução e uma mensagem, um propósito naquilo tudo? Quando você vende de autopromoção, você fala que você é o melhor, que você realmente, tipo assim, nunca teve um momento de conflito, nunca teve um momento que você passou por dificuldade, que você sempre foi o melhor, sempre, as pessoas não se emocionam, as pessoas não acreditam, porque é uma história irrealista. Não acontece, sempre a gente passa por dificuldades. E as pessoas veem esse personagem que é você, totalmente raso. Como assim você sempre foi o melhor sempre? Como assim você teve todo esse conhecimento sempre? Como assim você nunca passou por dificuldades? Como assim você nunca teve que correr atrás de algum estudo, de alguma coisa que você teve que melhorar nas suas qualidades para você conseguir atingir o que você é atualmente? Então, você não tem que fazer autopromoção novamente. Não vende que você é o melhor. Não vende que você é realmente o bambamã das coisas. Porque as pessoas acham que esse personagem é totalmente raso. Você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar seus valores, seus conflitos e mostrar onde você conseguiu para atingir o que você é atualmente.
tecnicamente. Então, você é muito bom atualmente em marketing digital, vamos supor. Mas o que você fez? Qual foi sua história para você ser muito bom em marketing digital hoje? Para as pessoas conseguirem validar, conseguirem ver que você realmente correu atrás, que você conseguiu realmente ter uma, tipo assim, uma mensagem ali para você conseguir atingir o que é hoje. Vamos supor o Eric Ries, o criador da MVU, que também foi o autor que fez Startup Enxuta. Ele comenta que quando ele estava criando essa startup da MVU, ele passou por diversas dificuldades, ele passou por diversas quedas, tecnicamente. Ele passou realmente por várias dificuldades ali, na qual ele pensou em desistir, que ele pensou que o que ele estava estudando, o que ele estava fazendo ali no programa, naquela realidade virtual, não estava aderindo, não estava dando certo, tudo mais. Você se prende na história dele, você vê o quanto ele cresceu, o quanto ele conseguiu atualmente ser o que ele é, porque você se envolve emocionalmente com a história. Você fala assim, realmente esse cara foi persistente e conseguiu atingir o que ele quer hoje. Ele conseguiu aprender novas estratégias, novos conteúdos, realmente ver novos horizontes ali e conseguiu correr atrás do que ele quer atualmente. Então você consegue se emocionar. E você, se fizer isso numa entrevista de emprego, fizer isso nas redes sociais, as pessoas vão se sentir compactuadas com vocês e, tecnicamente, vão começar a seguir suas ações, sua marca, porque elas vão se sentir realmente respaldadas com o que você faz, com o que você corre atrás. Porque existem pessoas fazendo ou tentando o mesmo que você. E para isso, pode passar para o próximo, estou chegando no final, porque está estourando meu tempo, que é construa a sua história nas redes sociais. Tecnicamente, então vamos supor o LinkedIn, que é um ambiente muito profissional agora. Você tem sua marca pessoal, você sabe onde você quer estar postando, o que você quer estar postando, quais conteúdos, o que você quer estar estudando ou não, qual a sua missão, seus valores, seu objetivo final. Agora, então, construa suas histórias na rede social, no LinkedIn. Conta como você, por exemplo, o que eu fiz, o que eu corri atrás de informações, de conhecimento atualmente, por exemplo, o que o Lucas Tunes fez atualmente, no começo dessa reunião, a gente contou nossa trajetória, a gente contou o que a gente fez para chegar onde a gente está atualmente, para respaldar, tecnicamente, porque a gente está fazendo essa capacitação, porque a gente tem esse direito de ensinar vocês, de a gente estar levando esse conhecimento para vocês, por que a gente fez, qual foi a nossa trajetória aqui, para a gente estar conseguindo levar essas informações para vocês. Então, isso está agregando valor, tecnicamente, porque eu falei qual foi a minha história de superação, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, qual foi o meu processo ali, para estar realmente dando valor, gerando valor no que eu vou estar fazendo para vocês, agregando valor para vocês. Então, construa suas histórias, conta um pouquinho sobre você, por exemplo, no LinkedIn, no Stories, deixa ali fixado sobre você, para a pessoa conhecer você, conhecer o que você faz, realmente construa, assim, você está estudando uma coisa nova, posta nessas redes sociais, ou vende sua imagem para as pessoas que você quer que tenha esse respaldo, tecnicamente, para você conseguir consolidar sua marca, conseguir fazer o público que você deseja. Se é seus amigos, ou se é um ambiente totalmente novo de trabalho, conheçam você, sabem o que você faz e agregam valor para você mesmo. E para isso, para dar uma dica final de tudo que eu falei aqui, que é storytelling, que é sobre personal branding, tecnicamente, é storytelling para entrevista de emprego. Como você, numa entrevista de emprego, pode estar aprendendo mais um pouquinho sobre você. Primeira coisa, o Tony falou também, quando se prepara para uma entrevista de emprego, conheça sobre a empresa. Igual você tem uma marca, você tem seus valores, sua missão, você tem que saber qual a marca, qual o propósito, o objetivo, valores e missão da empresa na qual você quer estar sendo contratado. Para você conseguir correlacionar a sua história, correlacionar o que você defende com os valores daquela empresa. Porque atualmente as pessoas contratam muito mais se você está agregando valor, os valores do que ela defende, do que realmente você ser o melhor naquela área, porque ela não vai conseguir controlar ou conseguir te ajudar a potencializar seus resultados, tecnicamente. Então, o que você tem que estar fazendo? Conhecer bem a empresa, conhecer qual é o propósito da empresa, primeiramente. Com isso, com base nessas informações, você consegue correlacionar a sua história, seus valores, sua missão, para você conseguir, tipo, numa entrevista de emprego, você dar uma boa introdução sobre você mesmo, já pontuando o que ele quer ouvir, o que ele quer que tenha valor em você, tecnicamente. Vamos supor que uma empresa tenha 2 valores que você tem, praticamente. Você já começa na entrevista de emprego, quando ele for falar sobre fala um pouquinho sobre você mesmo. Você já começa falando um pouquinho, introduzindo sobre você mesmo, o que você defende, o que você acredita, o que você corre atrás, o que você faz para conseguir potencializar, para conseguir atingir o que você quer como objetivo. Respaldando e usando os valores que aquela empresa queria, tecnicamente, que compactuam com você. Então, a partir disso, dessa introdução, você começa a criar realmente uma história sobre você. Você começa a contextualizar quais foram os seus obstáculos que você teve na vida até hoje, quais foram realmente os desafios
que comprometeu você atingir o que você queria atualmente, e quais foram os momentos de superação, o que você fez, o que você não fez, para você conseguir atingir quem você é atualmente, para você estar ali tentando uma vaga de emprego, para você estar ali tendo aqueles conhecimentos que eles querem que você tenha tecnicamente. Então, você consegue comover, você consegue envolver a pessoa ali, criando uma história ali na qual tem o quê? Personagem é você, o ambiente é o contexto na qual você viveu para conseguir correr atrás do que você quer, os obstáculos, quais foram os principais desafios e como você superou eles. E a mensagem é o quê, tecnicamente? Como você superou, como você é autodidata, como você realmente conseguiu atingir o que você é atualmente. E com isso, você consegue criar uma boa história que vai envolver ali no seu entrevista de emprego, que você realmente consegue estar ali captando e chamando a atenção da pessoa, praticamente. Bom, um exemplo bem prático aqui, na minha entrevista da Elo. Eu fiz a entrevista com a Camila, a nossa diretora da Emifim atualmente. Eu usei uma história, eu não conhecia esses conceitos, eu fui bem raso, eu não fiz uma história envolvente, tecnicamente, mas quando ela perguntou para mim um pouquinho sobre mim, qual foi o obstáculo que eu passei e qual foi a superação, eu falei muito sobre minha trajetória, tanto para entrar na faculdade, quanto também da minha vida pessoal, alguns conceitos, para me conseguir envolver e cativar as pessoas ali, chamar a atenção das duas que estavam me entrevistando, para ela realmente gostar de mim, para começar, tipo assim, nossa, ele realmente correu atrás, ele realmente ali superou aquilo e conseguiu correr, realmente atingir o objetivo dele atualmente. Então, se envolver emocionalmente com a pessoa que está te entrevistando é muito positivo para você ter boa chance de passar na entrevista de emprego. A pessoa vai compactuar com você. Você sempre que vai conversar com um amigo, sempre que ele está chorando, você se sente tipo assim, tem que reconfortar ele, eu tenho que estar ali e tudo mais. Você se sente obrigado a estar ali com a pessoa, apoiar a pessoa. Quando você se envolve emocionalmente com a pessoa que está te entrevistando nesse momento de entrevista de emprego, a pessoa se sente, tipo assim, tem mais pontos fortes de falar, eu quero passar essa pessoa porque eu acredito que ela tem potencial por causa da história dela. E praticamente isso é um pouquinho de conceitos do marketing, que é personal branding e storytelling que eu queria trazer para vocês. Foi muita coisa que eu falei aqui de informação. Isso aqui é a coisa que você vai aperfeiçoando e você vai estudando com o tempo, você vai fazendo isso, porque marca pessoal, igual a empresa, é muito difícil fazer uma marca pessoal, é muito difícil também fazer uma marca pessoal de você mesmo, tecnicamente. Mas você consegue isso estruturando e sempre fazendo isso de pouquinho a pouquinho. Então é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, que é como o marketing pode estar agregando para vocês nesses conceitos realmente para construir sua marca pessoal e construir sua história no mercado de trabalho. Porque você é diferente dos outros. Mas por quê? Como você vai contar essa história? Qual é o seu diferencial? Como você vai estar transmitindo esses ideais? Esse é o ponto-chave que você tem que estar tendo no mercado de trabalho. Tecnicamente isso. Muito obrigado, gente. E vamos para as perguntas. Primeiro do Tunis. Beleza, então agora a gente vai passar para a pergunta. David Tunes, parabéns pela capacitação aí, vocês falaram muito bem, realmente. Inclusive, algumas das perguntas foi eu que tive ali no chat, porque esse é um assunto que eu gosto de saber, principalmente porque, né, eu tenho dificuldade em falar em público e tudo mais. Então, quem vai ler as perguntas é a Laís e o Pedro. Então, vamos lá, galera. Boa noite, gente. Vou começar aqui. Meu nome é Laís, eu entrei na empresa tem pouco tempo, eu sou uma trainee, e junto com o Pedro a gente vai estar lendo as perguntas para vocês. Boa noite, gente. Também estou junto com a Laís. A gente está aí finalizando o período trainee daqui uns dias já. E a gente vai ler as perguntas, começar pelo Tunis. Então, tem uma pergunta aqui. E se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar no chat ainda, que não dá tempo para a gente responder todas. Tem uma pergunta do Victor, para o Tunis, que ele pergunta assim, como diminuir o nervosismo? Normalmente, quando fico muito nervoso, eu travo. Tá. Vitor, esse nervosismo, acredito que seja para a plateia, né? Para apresentação em plateia. Bom, que nem eu falei, quanto mais você se apresentar para você mesmo, no espelho, ensaiar para alguém, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu cachorro, e estudar, entender realmente o assunto, você vai criar uma confiança por si só nisso, tá? Só nessa prática que você criar. Isso vai diminuir um pouco o nervosismo. Mas caso você fique nervoso na hora, mesmo estudando, o que ajuda normalmente é tentar gastar essa energia com outra coisa. Então, não sei, pegar um lápis às vezes ajuda para apontar. Você que não sei se você gosta de mexer a mão, pega um lápis que aí aponta.
gosta de mexer a perna, dá uma voltinha, vai para o outro lado do slide, aponta para o slide, vai envolvendo o pessoal, vai lá no fundo, volta. Mas o que realmente, o mais eficaz é a prática, não tem jeito. Nas primeiras você vai ficar nervoso, vai criar um tique, o pessoal vai apontar o seu tique, provavelmente, tá? Não tô falando que é certeza, mas acontece muito. E aí você, ao longo do tempo, você vai trabalhando até que realmente você crie confiança, identifique os seus pontos fracos e fortes e consiga trabalhar neles. Mas é a prática, tá? Infelizmente não tem uma regra de ouro. Beleza. Tem outra pergunta para o Tunis, do Gustavo Silva. Ele pergunta assim: ao falar para o grande público, quais são os meios de manter a atenção e fazer com que todos recebam a mensagem? É isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Essa. Você pode repetir, por favor? Ficou falho o áudio. Ao falar para um grande público, quais são os meios de manter a atenção e fazer com que todos recebam a mensagem? Tá. Então, num grande público, é bom que você use o que você tem à disposição. Então, se você não tiver um microfone, é bom que você ande pela sala, vai até o final, volte, gesticule. Se você tiver já o microfone, você não precisa ir até o final, porque vai ter caixa de som, né? O som vai ser transmitido igualmente. Mas você não precisa ficar parado também, estático, muito menos sentado. A apresentação sentada, para mim, é muito ruim, tá? Realmente não captiva a atenção de ninguém. Então, fique andando, pode ser até no palco, indo para o lado, para o outro, e cada público novo, é aquele negócio, você tem que entender o seu público, traçar seu público-alvo. E entender seu público, você consegue pensar em algo antes da apresentação que vai prender a atenção deles específico para aquele público. Então, por exemplo, na Elo, quando eu ia tocar alguma RG, eu pedia, como era de manhãzinha, eu pedia para todo mundo fazer uma atividade física, dar uma aquecida lá no corpo primeiro, e depois a gente ia conversar sobre alguma coisa. Quando eu tinha que apresentar para algum professor ou pessoal da aula, aí realmente meu foco era no professor, então eu tinha que apresentar mais voltado para ele e por aí vai. Então, usar o que você tem de recurso, andar pela sala, se tiver um microfone, andar sobre o palco, usar algum vídeo e por aí vai. É realmente ver se os olhos estão te acompanhando. Se os olhos estão te acompanhando, é um sinal bom, você está conseguindo prender a atenção do pessoal. Senão, você na próxima vai ter que inovar em outra coisa, trazer talvez um vídeo, ou diminuir o tempo da sua apresentação, falar de maneira mais sucinta, mais objetiva, com poucas repetições de palavra, e por aí vai. Vou direcionar algumas perguntas para o David agora. David, o Felipe Lima, né, ele perguntou aqui. Já vi currículos onde a pessoa colocava questões pessoais, como o que gosta de fazer, no tempo livre e outras do gênero. Isso pode ser considerado branding pessoal e acha que agrega? Isso é um pouquinho de personal branding, porque realmente está agregando no que você faz, no que você defende como valor, que você faz no dia a dia. Tipo, porque você não vai colocar informações que não vai agregar para você num currículo. Você não vai colocar que você assiste série 24 horas por dia, vamos supor, se você faz isso. Não faz nenhum sentido. Você vai colocar hobbies na qual você realmente vai ver que agrega um valor para a pessoa que você vai estar lendo aquele currículo. Então, isso envolve personal branding, porque você coloca isso estrategicamente, porque você quer que a pessoa veja que realmente você tem hobbies, você tem habilidades ali, você faz algumas coisas no seu tempo livre que vão agregar valor tanto para ele quanto para a empresa. Então, isso é um pouquinho de personal branding, agrega sim, dependendo do que você coloca. Isso é igual a gente fala, branding é estratégico. Então, você faz isso de uma maneira estratégica também. Você não vai colocar qualquer coisa de hobby lá, ou de afazeres que você faz no tempo livre. Você pensa estrategicamente no que você vai colocar, que vai estar puxando a atenção ali da pessoa que vai estar lendo. Certinho. E aí o Gustavo Silva, ele está pedindo dicas para a construção de um bom LinkedIn. Isso já é um pouquinho mais puxado, porque é muita coisa, muita coisinha mesmo, tecnicamente. Mas o bom LinkedIn tem que ter quais informações. Lá naquele sobre, quando você vai se construir, você tem que deixar bem claro quem é você, o que você faz, o que você defende, o que você está buscando. Então, são 4 valores ali que você tem que estar colocando ali sobre você, para a pessoa já saber, quando ler ali, quem é você tecnicamente, o que você está fazendo, qual a sua missão, o que você está buscando tecnicamente, para a pessoa já te conhecer um pouquinho. Você já tem que deixar um pouquinho mais sempre atualizado sobre o que você está fazendo na sua vida profissional.
Então, sempre compartilhe ou sempre comente postagens na qual você acha que vai agregar valor para você, tanto no seu conhecimento profissional, são realmente, por exemplo, eu faço muito o que atualmente, eu gosto muito sobre marketing digital. Então, sigo pessoas na qual trabalham com essa área e gosto muito de ler os artigos que eles fazem no LinkedIn e comento sobre isso. Eu agradeço e eu falo sobre o quanto eu aprendi e também levo alguma ideia na qual do meu conhecimento de prática que eu tenho, porque geralmente no LinkedIn é uma rede muito aberta para networking, então as pessoas respondem seu comentário. Então os autores respondem, dá dicas, dá insights do que você está comentando. Então você consegue agregar valor ali, porque as pessoas que entram no seu perfil sabem que você comentou aquilo, sabem qual foi seu comentário, sabem que você está correndo atrás, você está buscando conhecimento e tudo mais, e ao mesmo tempo você pode estar postando artigos, você pode estar postando conteúdos do que você está fazendo, de momentos que está agregando valor para sua vida profissional, para as pessoas saberem o que você está fazendo na sua carreira profissional. Por exemplo, uma coisa que eu vou fazer, amanhã eu vou estar postando um print dessa chamada aqui, agradecendo tecnicamente todo o convite lá no LinkedIn, falando que realmente agregou muito valor para mim ter esse momento com vocês e tudo mais, porque eu vou estar mostrando para o público que segue eu, estrategicamente, que eu peço para seguir e tudo mais, o que eu estou fazendo na minha vida profissional como marketing, como pessoa que trabalha com marketing, o que eu estou levando de conhecimento para outras pessoas. Porque eu vendo esse valor, eu quero transmitir conhecimento. Então, estou vendendo esse valor por meio da postagem que eu estou fazendo. Eu não estar puxando muitas informações, porque o LinkedIn é muito mais complexo, tem muitas coisas, tem habilidades que você coloca lá, tem outras informações que você coloca, mas esses são pontos principais que você tem que estar movimentando sua rede social. É igual o Instagram, por exemplo, você tem uma rede social ali, você pode ter 1.000 seguidores, mas por que só 100 pessoas vê seu stories? Por quê? Tem um pouquinho sobre a ver em relação a como você posta, o que você tem como alcance, mas também tem a ver com a continuidade que você posta, o que você está agregando valor. Seu conteúdo está agregando valor para as pessoas que estão te seguindo ou não? Se não está agregando, o Instagram não vai levar para as 1.000 pessoas que seguem você. Então tem muito a ver isso. Se você tem uma rede social, mas ela está parada, você não está fazendo bom uso dela. Beleza. Outra pergunta para o Lucas, do Gustavo. Ele pergunta, Tunis, em cada apresentação, como você pensa o que você poderia testar e ou inovar? É só isso, pergunta? Isso. Tá. Bom, deixa eu pensar aqui, em cada apresentação, né? Tá, deixa eu trazer para um cenário mais real de empresa júnior. Basicamente, o que a gente pensava é porque, assim, pensa que cada apresentação nunca era igual, correto? Numa reunião geral, numa RG, por exemplo, a gente sempre tinha uma pauta diferente, a gente sempre tinha que fazer algo diferente, mostrar algum número, trazer uma reflexão diferente. Então, isso dá uma abertura para diferentes estratégias, seja em forma de dinâmica, seja em forma de material, de recurso audiovisual, ou de, não sei, trazer algum palestrante, algo do tipo. O lance era sempre como realmente a gente tinha uma diretoria envolvida e voltada para aquilo, eu pedi a ajuda do pessoal da Direx, a gente sempre pensava em algo que pudesse motivar, cativar mais as pessoas em relação à mensagem, tá? Mas se a gente levar isso para uma entrevista, por exemplo, como que eu posso inovar sempre em outra entrevista? É colher os feedbacks das entrevistas anteriores. É achar, não necessariamente o feedback com quem te entrevistou, porque isso é raro de acontecer, mas acontece na Elo, por exemplo. Realmente você ver o que você acha que você poderia ter falado melhor, qual pergunta ali você acha que você estava despreparado, e aí você ir evoluindo cada vez mais para chegar numa entrevista que realmente você tenha sucesso. Da hora. Tem mais uma pergunta para o Lucas, que é do Felipe. Ele perguntou como passar essa mensagem de maneira clara quando não se sabe quem será seu receptor. Beleza, ótima pergunta. Isso acontece muito em processo comercial, tá? Muitas vezes você vai simplesmente. Quantas vezes vocês marcam alguma reunião com o cliente e vocês não fazem ideia de quem é o cliente, né? Você vai lá e você tem que dar um jeito de vender a empresa júnior, você tem que dar um jeito de vender um contrato para ele, um projeto para ele. Quando você não sabe necessariamente quem é o cliente, aí fica um pouco mais difícil. Mas você ainda tem que categorizar ele como cliente, concorda? Quando você vai para o professor, você não sabe. Normalmente você sabe qual é o professor que você vai apresentar. Mas, como, por exemplo, numa entrevista de emprego, você não conhece a pessoa. Então você tem que
usar daquilo que você, dos recursos que você tem. Você conhece a empresa? Beleza. Vou estudar a empresa. Você conhece processos seletivos? Você conhece você para dar uma resposta a um processo seletivo? Em relação a cliente, aí já é mais difícil. Você tem que categorizar ele como cliente, tá? E aí tem algumas manhas. Por exemplo, normalmente eu não sei como está acontecendo a prospecção, mas se for uma pessoa que representa uma empresa, uma PJ, olha sobre a empresa. Se for simplesmente uma pessoa, aí não tem como realmente você ter esse conhecimento prévio. Você tem que extrair lá e aí a gente já entra num campo mais comercial, que a gente realmente vai extrair o que a pessoa precisa, a gente roda o famoso spin, quem está no comercial deve conhecer, quem ainda não está também deve conhecer, que a gente só fala disso, mas basicamente é você entender toda a necessidade que a pessoa está tendo e como a gente, em forma de empresa, vai conseguir usufruir disso para oferecer um serviço que atenda da melhor maneira, tá? Mas isso já é um método comercial, é mais difícil, a gente pode trocar uma ideia depois. Beleza. Ainda para você, Lucas, o Felipe perguntou novamente. Você falou que perguntaram para você sobre ser um engenheiro civil e estar tentando estágio em um banco. Como você gerou valor em uma entrevista de emprego se a entrevista não é na área que você estuda? Ótima pergunta, quem que fez? O Felipe Lima. Felipe, valeu pela pergunta, tá? Ótima pergunta. O que eu pensei na hora? Eu não devo ser o único engenheiro que faz isso, correto? Eu não devo ser o único engenheiro que vai para um banco. E para minha felicidade, o Itaú, ele é um banco de engenheiros. Ele é formado só por engenheiros. Então, mas eu não fui pesquisar no Itaú, eu fui pesquisar justamente engenheiros que atuam no campo. E aí eu fui pegar nomes, por exemplo, vocês conhecem um tal de Henrique Meirelles? Sim, nome fraco, né, para economia. Nome bem fraco. Foi engenheiro civil goiano, inclusive. Então eu fui pegar referências de engenharia civil que atuam no mercado financeiro, grandes nomes, para comprovar aquilo que eu, não que eu vou ser um grande nome, mas que meu curso não impede nada que eu seja, entende? Então um cara chegou lá e falou: ó, você faz engenharia civil, você não tem nada a ver, o que você quer fazer aqui? Aí eu falei: ó, eu acho que o meu curso foi agregar valor. Ele gera ótimos engenheiros, técnicos, grandes projetistas, grandes gestores de obra, grandes gestores de pessoas em si, tá? E grandes nomes do mercado financeiro, como o próprio Henrique Meirelles, e por aí foi. E aí eu tinha mais uns dois nomes que eu não tô recordando agora. Mas basicamente é isso. Eu agreguei valor em algo que o cara tentou quebrar. E aí a resposta do meu entrevistador na hora foi essa. Ah, que bom que você falou isso, porque o Itaú é um banco formado por engenheiros, só tem engenheiro aqui. Vocês roubam vaga de todo mundo. Aí a entrevista já caminhou para ficou mais engraçado, enfim. É isso. Beleza. Eu vou voltar para o David agora. David, o Gustavo Nunes, ele disse o seguinte: os primeiros minutos de uma conversa podem definir a impressão de uma pessoa sobre você? Isso é algo que entra no branding pessoal? Principalmente naquela parte que a gente fala, igual eu falei numa entrevista pessoal, entrevista de emprego, sobre a questão de introdução de você mesmo, envolve um pouquinho de branding pessoal, personal branding, envolve sim, mas não é o que define no final, tecnicamente. Igual a introdução de qualquer história, vamos supor série aqui, você fica meio perdido, tecnicamente, ali, você não sabe para onde você está indo, o que a pessoa está assimilando ali como informação, o que vai definir no final é todo esse processo de história, que a gente vai, por exemplo, usar o storytelling e outros elementos ali do personal branding. Então, a introdução, aquele começo da introdução, todo mundo, quando conhece uma nova pessoa, julga logo, já vê, tipo assim, tem já uma ideia em mente de como é essa pessoa, mas o que vai definir o pensamento final vai ser todo o processo da conversa. Então, é importante ali o começo, mas a parte mais importante mesmo é a contextualização de toda a conversa, como você vai proceder essa conversa ali, tanto pelas dicas e pelo que o Tunis falou, quanto pelo storytelling que a gente faz, tipo, principalmente, que vai definir se realmente vai agregar valor ou não. Certinho. A Larissa Lopes, inclusive, ela fez uma pergunta associada a essa do Nunes, que é justamente, se eu acho que causei uma má impressão no início de uma conversa, o que fazer para reverter essa situação? Exatamente o que eu disse, essa questão de contextualização. Então, tipo assim,
os primeiros minutos ali é realmente, tipo assim, perdida. A pessoa não vai saber definitivamente ter uma ideia concreta com você, só vai ter uma suposição. Ali, então, pela conversa, você vai envolvendo a pessoa, usando as técnicas de storytelling, realmente mostrando ali, agregando valor em você, agregando valor em conflitos e superação, agregando valor em técnicas de oratória e técnicas de conversação, que o Tunis falou aqui o tempo todo, de como você vai agregar valor para você mesmo e da sua marca pessoal, e com isso você consegue superar a má impressão que você não teve. Então, todo um processo. Primeiro momento, você não se importa, porque é igual a gente faz aqui. Quando você vai você vai fazer uma prova, você vai criar um documento, vai fazer um artigo, qualquer coisa, a parte mais difícil é começar. Mas quando você começa, você consegue estar readaptando e consegue aperfeiçoar o que você já tem, tecnicamente. Não conversa desse jeito. Quando você dá o start, pode ser de qualquer forma. O importante é você sempre estar melhorando ali na conversa para chegar ao objetivo final que você quer. Certinho. Agora, a última pergunta que a gente tem, eu vou direcionar para os dois, é a pergunta da Rebeca Soares. Ela está querendo saber se tem algum livro que vocês recomendam para saber estruturar melhor sobre nossa missão, propósitos e objetivos. Bem, envolvendo o marketing um pouquinho, envolvendo realmente marca pessoal, tem um livro que eu comecei a ler, que eu estou gostando bastante, tecnicamente, que muitas pessoas gostam. Eu não posso falar com respaldo totalmente, porque eu não li tudo ainda, mas ele chama Personal Branding, Construindo Sua Marca Pessoal. Esse livro é totalmente voltado para estar construindo sua marca, consolidando sua marca no mercado. Então, tipo assim, é uma ótima sugestão, vou estar colocando aqui no chat o nome direitinho, tudo mais, e, tipo assim, não é caro, e, tipo assim, você consegue estar comprando, é uma ótima leitura. Bom, se eu fosse recomendar um livro, não seria necessariamente sobre oratória, tá? Como eu disse, eu acho que oratória é algo realmente que você mais constrói com observação empírica de como você está, do que você precisa e como você se apresenta, mas um livro que ajuda muito a estabelecer confiança e ver como você realmente estabelece uma relação de causa e efeito quando você se comunica com o pessoal, seja virtualmente, seja em plateia. É um livro que eu acho que todo mundo já sabe qual que eu vou recomendar, mas chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? É um livro basicamente não é sobre gestão de pessoas, mas sobre relacionamento. Então, por esse livro, você se identifica em como você é uma causa direta você estabelece uma relação de causa e efeito em todas as relações que você estabelece, tá? E basicamente é isso. Vou deixar aqui também, como foi a última pergunta, vou deixar aqui também o nome do livro. Ao pessoal que tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, seja sobre comercial, sobre carreira, sobre oratória, vou deixar também meu celular e queria agradecer novamente a presença de todo mundo. É uma honra, tá aqui. E é isso. Obrigado, pessoal. Queria agradecer bastante o convite novamente. Eu gostei muito desse bate-papo com vocês, principalmente que, tipo, foi um momento muito importante para mim, porque, igual eu falei, o Tunis era tipo assim, um exemplo para mim quando eu entrei na empresa. Eu nunca pensei que poderia fazer esse momento com ele, lado a lado. Então, tipo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Tunis, por estar fazendo esse momento comigo também, por ter me aceitado como parceiro. E, tipo, vou estar deixando meu WhatsApp também aqui, qualquer dúvida que vocês queiram conversar, porque, igual eu falei, marketing, construção de marca pessoal é muito grande, é muito detalhado, é muita informação. Então, sempre que vocês quiserem fazer algum insight, conversar e tudo mais, fazer um network, vocês podem estar me chamando. Ótimo, galera. Então, muito obrigado mais uma vez para os dois que fizeram a capacitação. E, de novo, para a professora Cacilda, né, que estava ajudando a gente durante todo o evento. Obrigadão aí, galera, para todo mundo que participou. Foi realmente muito bom, sabe? Ouvir vocês falarem das experiências pessoais de vocês e também da base que vocês tiveram, né, para falar sobre isso. Então, muito obrigado. Só um pequeno aviso aqui, eu estou enviando o link de confirmação de presença para emissão do certificado no chat, beleza? Então, todo mundo que não, é, que não acessou ainda, por favor, acesse lá e coloque o nome. E é isso. Muito obrigado, pessoal, a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Parabéns aos palestrantes e a equipe organizadora, o evento. Ele atingiu o objetivo, que é essa transferência de conhecimento, essa troca de saberes. Então, parabéns a todos aí pela organização
E amanhã estaremos juntos novamente. Claro. Obrigada. Obrigado.